Esta conferência será gravada agora. Só agora. Bom, como é que eu tiro aqui agora? Está na minha frente. Ok. Bom, desculpa, vou voltar aqui. Só para um comentário, né? Há um zuzum dizendo que uma teoria que a gente teria que deixar todo mundo se expor, porque um termo que a gente utiliza em epidemiologia, que é a imunidade de rebanho. Ou seja, você teria que ter 80% da população, se uma infecção ela dá imunidade duradoura, para que não houvesse mais risco de novas epidemias. Porque era preciso que 80% das pessoas se infectassem. Primeiro que a gente não tem essa taxa, claro que vai precisar de um estudo de soroprevalência, posterior para saber qual foi a taxa de ataque. O que seria a taxa de ataque? É o número de pessoas que são acometidas naquela epidemia, naqueles 2, 3, 4 meses daquela epidemia. E é claro que em nenhuma história das epidemias, as taxas de ataque precisaram atingir 80% para acabar uma população. E aí você pode ver em várias situações, da influenza, na febre amarela, na dengue, na chikungunya, por exemplo, chikungunya, a maior taxa de ataque das arboviroses, ela tem 50% de taxa de ataque. O que acontece é que vai ficar uma parte dos susceptíveis e anos subsequentes, se não for desenvolvido nenhuma vacina, né, como graças a Deus foi desenvolvido para a influenza, a gente vai ter outras pessoas susceptíveis adoecendo e ao longo de alguns anos você vai ter 80% da população exposta, consequentemente o risco daquela epidemia, pelo aquele vírus, pelo aquele sorotipo, por exemplo, ela não acontecerá mais. Mas essa teoria de que só vai acabar com 80%, isso não faz parte das histórias de epidemias e de pandemias. E é claro, se isso acontece numa doença que tem um número grande de acometimentos, de letalidade, ninguém vai recomendar que isso seja feito, porque aí seria realmente, de fato, um absurdo. Então, esse conceito ele não existe, o que a gente não sabe é qual será a taxa de ataque dessa epidemia, não dá para dizer com esses números de testes aqui. Não estou falando em relação ao número, você vai fazer um estudo, um estudo de soroprevalência de base populacional, por exemplo, aqui, Cíntia Braga, Carol, ela fez um estudo agora de soroprevalência para arbovirose na população da região metropolitana de Recife, que dá em torno aí de perto de 2 milhões, 3 milhões, o número de amostras considerado adequado é 2.500 pessoas, vamos dizer assim, feito entrevistas sobre prevalência. Claro, de uma forma bem organizada, distribuindo por setores e assim sucessivamente, famílias, vamos dizer assim. Então, a gente poderia dizer isso, que esses 25% da taxa de ataque, não. Até porque, em alguns momentos, isso foi pesquisado no momento do sintoma clínico, e alguns foram negativos, e não, alguns foram por sorologia, outros por PCR, alguns dessa casuística da Itália foram feitos em assintomáticos, então não dá para dizer qual é a taxa de ataque. É apenas para reforçar que a gente não pode tirar essa conclusão, porque as epidemias não mostraram que só vai acabar quando 80% das pessoas estiverem infectadas. Certo? E é impressionante, porque aqui a gente fala dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos hoje é realmente o epicentro da epidemia e chama a atenção, claro, os Estados Unidos precisa sempre analisar esse número, ele tem 327 milhões de habitantes, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, mas ele bateu o recorde aqui de número de casos, já são cerca de 700 mil casos, 32 mortes, mantém uma taxa de letalidade num país como um todo de 4,7 e uma incidência de 212. Ora, eu tinha comentado na Itália ali, que ela chegou a dar, em algumas regiões, 600 por 100 mil habitantes. Mas, quando a gente vai destrinchar especificamente os Estados Unidos, quando a gente vê Nova York, com 19 milhões de habitantes, ele teve impressionantes 242 mil casos, 13 mil mortes, consegue manter ainda uma letalidade em torno de 6%, diferente que eu comentei lá na Lombardia, ou na própria Espanha, a Espanha também está em algumas regiões de Madrid, 18%, uma taxa de incidência que chega, por exemplo, na cidade de Nova York, de 1.563 casos por 100 mil habitantes. E aí você, obviamente, isso não acontece de forma, essas mesmas taxas no país como um todo, e aqui você vê por essa representação, por essa figura, e a gente compara, por exemplo, a Califórnia. A Califórnia é o dobro da população de Nova York, ela tem 39 milhões, ela teve 30 mil casos, olha que diferença, né? 5 vezes menos, né? Aliás, 6, 30 mil e 242 mil casos, e teve 1.276 mortes, enquanto Nova York teve 13 mil. Eu acho que os Estados Unidos, né, e qualquer país que entrou depois, mas pelo grau de organização dos Estados Unidos, será um bom case para a gente analisar o que foi que impactou quando a gente compara essas diferentes regiões. Claro que aqui eu estou fazendo um recorte bem individualizado, mas teve algumas coisas interessantes quando a gente compara Nova York com Califórnia. O que é que pode ter acontecido diferente? Uma delas, quando a gente vai analisar, obviamente, algumas são fontes de jornais, porque a gente tem que buscar cada informação isoladamente. A Nova York ele demorou para o bloqueio, ele só fechou as escolas quando haviam 2.300 casos confirmados,
e orientou isolamento para trabalhadores não essenciais, né, isolamento social, só após ter 15 mil casos confirmados. Diferente do que aconteceu na Califórnia e também aqui no Brasil, a Califórnia orientou isolamento para trabalhadores não essenciais quando ainda tinham 900 casos, né? Talvez isso possa ser uma justificativa, porque em relação à faixa etária deles, dois são semelhantes. Em relação ao número de leitos de UTI, por exemplo, que poderia impactar sobre os óbitos, um tem 18 leitos de UTI por cada 100 mil habitantes e o outro tem 19, eu acho que é 16 e 19, agora não tenho o número de cabeça. Então, mostrando que esses outros fatores parecem não ter impactado e esse, por hipótese, ainda é uma hipótese, né, nada definitivo, possa, de fato, ter impactado. Quando a gente vai para os dados do Brasil, eu acho que esse dado, se não for o de hoje, é o de ontem, mostrando que esse cenário também muda de região para região, aqui a gente usando a mesma característica. Vamos olhar Pernambuco, né? Pernambuco com 2.690 casos, 234 mortes, está com uma letalidade de 8,7%. É uma taxa de incidência, né, considerando a população de 9 milhões, de 28,1%. Então, a gente tem uma observação que eu vou fazer depois, que a nossa taxa de incidência, quando comparado com outros países, é menor, mas aí nós temos uma pequena observação. Há uma limitação da realização de testes. Então, sempre a nossa taxa de incidência, a gente vai sempre olhar com alguma ressalva, porque a gente está com dificuldade de realizar exames. Quando a gente compara com outros países que realizaram muito mais exames, claro que esses exames terão sintomáticos, a gente vê claramente que as nossas comparações de taxa de incidência podem, de fato, ficar comprometidas. Assim como também a letalidade. Claro, se eu não faço teste como os outros estavam fazendo, em vez de ter 3 mil, 4 mil, o dobro, 5 mil positivos, realizando teste em pacientes assintomáticos, profissionais de saúde, aumentasse esse número, eu reduziria a minha letalidade para na metade. Mas, de qualquer forma, em números absolutos no Nordeste, comparando, por exemplo, com o Ceará, que tem uma população semelhante, a gente tem tido um número maior de casos, de números absolutos de óbito. Mas vamos em frente. E São Paulo, com uma população de 45 milhões, vou pegar só esses dois recortes, teve 14 mil casos, 1.037 mortes, com letalidade no momento de 7,1%. O Brasil, como um todo, mantém uma letalidade de 6% e 40 mil casos. Esses dados epidemiológicos parecem cansativos, mas eu acho que é importante para a gente situar dentro desse cenário de incerteza, para a gente entender o que de fato está acontecendo. Eu fiz uma atualização de uma apresentação, esse mesmo slide tinha feito, só que agora com dados atuais. Eu peguei a região da Lombardia, especificamente com 10 milhões de habitantes, na Itália tem 60, a Lombardia tem 10 milhões, e aquele cálculo agora atualizado, 66 mil casos, 12 mil mortes, letalidade 18,4%, incidência de 662. E a Alemanha? A Alemanha tem 82 milhões de habitantes, olha a diferença da Lombardia para a Alemanha, teve 139 mil casos, 4.294, um número bem menor, né? Eu costumo dizer, ter cuidado para não dizer apenas, porque você imaginar 4 mil mortes, isso não é apenas, mas comparativamente, realmente é bem menor, para uma população bem maior, e uma letalidade de 3,1%. Tem sido um exemplo, né, de país com taxas de incidência que chegou a 170,6%. Claro, você imaginaria, 82 milhões de habitantes era para ter uma taxa de incidência muito maior. Alguns fatores que atribuído isso foi o isolamento na fase inicial, e agora ela está começando a liberar, que possa ter tido um impacto, considerando os países ali daquela região, com mesmas condições climáticas ali da Europa. E no Brasil, esse é que eu te coloco aqui ao lado, à esquerda, quais os possíveis cenários. Eu devo extrapolar, eu comentei isso anteriormente e volto a insistir. Piora mais ainda o cenário se a gente for fazer extrapolação. Porque, por exemplo, se eu pegar aqui o dado do Brasil e usar o pior cenário, extrapolando a taxa de incidência, por exemplo, da Lombardia e botando para o Brasil. Extrapolando as taxas de letalidade da Lombardia e botando para o Brasil. Isso será realmente assustador pela população que o Brasil tem. Então, no pior cenário, você teria 1.324.000 casos. No melhor cenário da Alemanha, seriam 241 mil, a gente está com 40 mil casos. E mortes, a gente teria, no pior cenário, 244 mil, que seria um horror. E o melhor cenário seriam 10.473 casos, considerando essa população. Vamos para Pernambuco. Diferente dos 1.000 casos que tem em São Paulo, você vê que até no menor cenário seria 68 mil casos. Alguns em São Paulo fizeram estimativa em torno disso, 45, 50 mil. E Pernambuco nós teríamos 15 mil no melhor cenário. Nós estamos com 243 pacientes, 243 óbitos, e como eu comentei, 2.000 e poucos casos de pacientes. E aí teríamos um cenário aqui, o melhor cenário de 471 mortes, mas no pior cenário
teríamos em Pernambuco 10.992. Então, tem que ter cuidado, porque diversos fatores estão envolvidos, né? A faixa etária, a questão de número de leitos de UTI por 100 mil habitantes, a presença, claro, ligada à faixa etária, da presença de comorbidades e uma série de outros fatores climáticos que hoje se discute bastante, que vão interferir nessa análise, por isso que a gente não deve fazer extrapolação, nem mesmo no mesmo país, como aconteceu com a influenza, que os dados de influenza no Brasil foram bem inferiores no Nordeste e bem superiores, por exemplo, no Paraná e algumas regiões do Sudeste. E aí eu faço um exercício, claro que tudo isso é um exercício que a gente está fazendo aqui em períodos de quarentena, e obviamente está sujeito a algumas análises, alguns erros, né? Aqui é uma discussão com objetivo mais de estimular a discussão, mais informal, mas eu fiz alguns cenários. Pode ser diferente de tudo isso? Pode. Eu comecei a fazer algum exercício. Como estava a situação da Lombardia? O primeiro caso da Lombardia foi em 14 de fevereiro. O que aconteceu na Lombardia com a população de 10 milhões? Parecida com a de Pernambuco, com 30 dias de doença. Ela teve 25 mil casos, 2.315 mortes, com a letalidade naquela ocasião de 9,2 e incidência de 251,9. Aos 60 dias, ela teve 66 mil casos, você vê aqui, né, praticamente mais que dobrou, 12 mil mortes e chegou a letalidade 18, com incidência de 662. Ora, o primeiro caso de Pernambuco, se não me engano, foi 12 de março. O que aconteceu 30 dias depois, aqui eu arredondei um pouquinho, mais de 30 dias, 32 dias, nessa população, um número semelhante, a gente está com 2.098 casos, opa, quando comparado com a Lombardia, tem alguma coisa diferente. E o número de mortos, em vez de 2.315, estamos com 260. Claro que tudo isso é extrapolação, minha gente, isso não é uma afirmativa, é uma impressão. Com a letalidade, mostrando a letalidade, aqui tem uma diferençazinha de cálculo, porque esse número de mortes aqui já é uma atualização de hoje, 12,4%, uma incidência de 23,3%. Novamente, a incidência aqui pode estar comprometida nessa questão de testar os casos. Então, o que poderá acontecer daqui a 60 dias? Seguindo já uma outra lógica, a lógica da Lombardia, que teve esse aumento aqui, que um pouco mais de 100% dos casos, né? 25 foi para 66. A gente poderia chegar a 5.518 casos, 650 mortes, com a letalidade de 11%, e aqui lembrando que isso pode estar concentrado, e com essa incidência. É interessante porque é um número parecido com Portugal, não é nenhum número mágico, né? Será que a gente tem algum país que isso aconteceu? Temos. Portugal, por exemplo, 30 dias depois eu analisei esses números, ele teve 9.800 casos, 246 mortos, e o que aconteceu 60 dias? Até teve maior número de casos, mas teve um número de mortes em torno de 785 casos. Nada comparável do que aconteceu na Lombardia. E é interessante que Portugal tem uma faixa etária de população mais velha que o Brasil. Portugal, por incrível que pareça, só tem 8 leitos por 100 mil habitantes, enquanto o Brasil tem 26 por 100 mil habitantes. Então, tem realmente alguma coisa que chama atenção. O que Portugal fez também, a princípio, que chama atenção, foi o bloqueio já início, a partir dos primeiros casos. Então, parece que essa fase ela se repete e a gente precisa analisar melhor o cruzamento desses números. Já existe uma equipe aqui na Fiocruz, Wagner, Celina, Fátima, vários outros pesquisadores estão tentando fazer esses cruzamentos. Eu realmente não tenho tido contato com eles, mas soube da notícia de que eles estão fazendo essas análises. Bom, estou vendo aqui o tempo aqui. Estamos já sinalizando aqui. Bom, é porque a epidemiologia é uma coisa realmente importante para o entendimento. Será que pode ser diferente em países tropicais? É interessante, eu tentei recortar essa foto da situação de número de casos em aqui azul, e a gente vê que passado aí 30, 40 dias, alguns países estão com 60 dias, claro, a China está com mais tempo ainda, mas a gente faz um recorte. Essas são as regiões de clima tropical. Será que isso pode estar influenciando, de certa forma, naqueles números que a gente está vendo no Brasil? É interessante. Quando a gente pega essa região de clima tropical, como Austrália, Tailândia, Indonésia, Brasil, Equador e Peru, a gente vê que o número de casos absolutos, comparado, claro, com esses países aqui da Europa, com alguns com períodos, alguns de 60 dias, com o dobro de tempo, mas alguns com períodos que eu fiz esse comparativo menor, a gente parece que tem uma curva de número de casos e de números absolutos de morte, uma tendência menor. Não estou falando em números relativos, em taxa de letalidade. Claro que isso também é uma hipótese que isso, de fato, possa vir a interferir, mas a gente precisa esperar essa curva das próximas 4 semanas aqui em Pernambuco, por exemplo, e aqui no Brasil, que é exatamente a curva de ascendência. Então, a gente pode ter surpresas em relação a isso, mas considerando o comparativo das curvas de tendência em outras regiões, esse é um cenário interessante para os epidemiologistas analisarem, de que a gente pode, de repente, ter um cenário um pouco diferente.
Estudo de clima, o que é que tem surgido em relação a estudo de clima? Só algum comentário aqui. Equador, todo mundo tem falado muito no Equador, aqui está recortado alguns nomes, obviamente, traduzidos, não traduzidos, mas o Equador é interessante, porque apareceu aquelas imagens no Equador. Mas, de fato, quando a gente avalia o Equador, a gente vê que tem 10 mil casos, 520 mortes e 5%. Então, apareceu uma imagem na televisão e, de fato, aquilo era terrível. As pessoas... Eu fui ver, na verdade, é uma cidade onde começou os casos que tem uma estrutura mínima de leitos hospitalares e não teve tempo para se articular. Então, aquela imagem é uma cidade que tem uma estrutura limitada, mas no país como um todo, esse não foi o cenário até o momento observado. E a questão do estudo de clima. É interessante como vem surgindo trabalhos mostrando que, de fato, parece que o clima ele interfere. Qual a limitação desses estudos? Muitos estudos, primeiro, que é a partir de modelos matemáticos. Pega a China, vê a diferença de taxas de incidências que aconteceram na China e vê que há diferença de temperatura nessa região. Outros utilizando modelo experimental, mostrando que as variações de temperatura interferem na viabilidade do vírus. Então, são modelos ainda, obviamente, de extrapolação, mas parece que esse é um fator que pode interferir nessas diferenças que a gente encontra nas taxas de incidência. Vamos lá. Mudando de assunto. Eu sei que falo muito rápido, mas é muito assunto, e aí a gente vai acelerar um pouquinho, como está gravado, depois vocês podem botar em modo lento e rever essa apresentação. Vamos lá. E os assintomáticos? A gente virou um senso comum que os assintomáticos são responsáveis pela epidemia. De fato, quando a gente vai analisar a literatura, há algumas incertezas em relação a esse fato. Isso não quero dizer que a gente não deva levar em consideração esse aspecto e deva utilizar, inclusive, muitos desses argumentos diante das incertezas para a questão de isolamento social. Esse foi talvez o artigo que mais levou à discussão, que circulou nos grupos, nas redes sociais, que tem sido citado em publicações internacionais, que fala que uma substancial infecção não documentada seria o facilitador para a rápida disseminação do novo coronavírus. É claro que a gente precisa fazer crítica, eu já fiz isso, eu vou trazer só os novos artigos em relação a isso, que diz o artigo, inclusive, que 86% de todas as infecções eram não documentadas. Só uma pequena crítica ao artigo, que a partir desse artigo está se considerando esse número, né? Mas é importante que o artigo é um modelo matemático. É interessante que lá, durante o texto, na metodologia, quando a gente pensa em infecção não documentada, aí a gente só pensa em assintomático. Mas o artigo é claro lá, inclusive, o que ele define é dois grupos. Uma com documentada infecção, as confirmadas, notificadas, e aquelas infecções não documentadas. Mas não documentadas não era assintomático, não. Era doença leve, limitada ou sem sintomas, sem especificar aquilo que ele interpretou. Então, de fato, nem a própria, apesar do título parecer isso, a própria definição na metodologia considera que esses eram assintomáticos, eles tinham uma doença mais leve. E aqui, como comentei, é um modelo matemático, tem algumas variáveis discutíveis, não é um estudo clínico laboratorial que comprove um real impacto da transmissão assintomática, né, porque a gente precisaria ver, ou seja, por exemplo, até o assintomático confirmado laboratorialmente com PCR positivo, eu não posso afirmar no momento, do ponto de vista de evidência científica, que quem tem um PCR positivo, ele é o grande transmissor e responsável pela dispersão da epidemia. A lógica nos estudos de transmissão de doenças infecciosas são habitualmente os sintomáticos, tem mais possibilidade de transmitir, no caso, por vias aéreas, gotículas, contaminações de superfícies através da tosse, aqueles que têm secreção, e são habitualmente os que têm mais carga viral. Então, ter PCR positivo não me capacita a afirmar que ele é um grande transmissor. Isso é interessante, porque a gente já tinha esse fato, né, transmissão de assintomático com PCR positivo, né, em surtos de MERS, ele relatou assintomáticos em 12% a 25%. Então, não há nada de novo, vamos dizer assim, apesar do centro, o que há de novo, mas às vezes, para a gente discutir o que há de novo, a gente tem que comentar um pouquinho o que já foi discutido. Então, assintomáticos positivos são frequentes em doenças infecciosas respiratórias, 5% a 35% em influenza, em rinovírus, assintomáticos é 4 vezes maior do que o sintomático. E lembrando que PCR positivo e assintomático não é garantia de transmissão eficiente, eu botei aí um termo para o entendimento. E a utilização de testes em massa ou em grande número de assintomáticos, como tem ocorrido com o Covid, tende a aumentar esse percentual de pacientes positivos PCR. Apesar disso, não se sabe a contribuição desses casos para a transmissão desse vírus. O surto de SARS, o que poderia justificar a autodispersão? Isso é um artigo interessante,
que fala que existe, na verdade, os superespalhadores, né? São superpropagadores que amplia o risco de infecção, são indivíduos que têm a capacidade de transmitir, tem alguns relatos que você já deve ter ouvido, por exemplo, em SARS, de um caso, paciente sintomático, que estava num hotel e que ele contaminou as pessoas daquele andar, de andar inferiores, no transporte da ambulância e nos hospitais. Claro que na ocasião ainda não se tinha as barreiras, os preparos adequados, mas esse era um super espalhador. Ele tinha aquele R0, R1, mas não vou entrar em detalhe disso, com a capacidade muito grande de transmissão, chegando a mais um R0 maior de 10. E aproximadamente 10% dos pacientes com SES e MES foram associados à superdisseminação. E esses casos, segundo os autores, já eram uma parcela significativa da epidemia em todo o mundo. Claro que os recentes estudos de aumento de casos fora de Wuhan podem sinalizar a existência de indivíduos superespalhadores que alimentam o surto. Isso é interessante, porque esse é um artigo agora publicado do CDC, ele está com a data de junho, mas é porque às vezes o CDC faz isso, ele autorizou publicar parcialmente o artigo, mas ele já bota a data que será a publicação. E ele faz exatamente esses comentários sobre essa discussão dos superespalhadores, né? Todos os superespalhadores da SARS eram sintomáticos, esse é um aspecto importante. O potencial de extensão da transmissão de Covid-19 de pessoas infectadas assintomáticas ainda não foram totalmente caracterizados. Achei interessante, porque eu tinha comentado isso ainda sem essa evidência na aula anterior, e a gente mostra aqui que isso ainda não parece realmente, a gente não tem evidência para confirmar isso, embora a provável transmissão de assintomático tenha sido documentada em pelo menos um agrupamento familiar, uma evidência bem concisa de que isso é possível. Mas se ele é responsável por todo esse número de casos que a gente está vendo, a gente não pode ainda afirmar. A análise epidemiológica é necessária para entender a proporção de transmissão de Covid que ocorre antes do início dos sintomas, se as crianças são transmissoras eficazes e para identificar os fatores de hospedeiros que podem estar associados ao aumento da infecciosidade. E eu achei esse artigo muito interessante, foi publicado agora dia 17 de abril, que é um caso de transmissão em Chicago, em que é interessante esse fato, porque para mostrar que o superespalhador, aqui em azul, é o paciente com sintoma, o início do sintoma, um quadradinho quadriculado, o início do sintoma provável, mas você vê aqui que todos eram sintomáticos, mas esse foi o caso índice e 2 eventos aconteceram. Foi um jantar, uma confraternização, e em seguida um funeral, no dia seguinte. E a partir desse contato de um paciente sintomático, você vê a cadeia de transmissão de quase 19 pacientes, 19 pessoas se contaminaram, e uns se contaminando a partir do caso A, outros a partir do caso B, e alguns até tardiamente a partir desse caso A, mostrando que 14, 15 dias depois as pessoas, na verdade, começaram a ter sintomas, provavelmente aqui, a partir desse contato. Claro que muitas vezes as pessoas não vão se lembrar. Naquela festa que tinha uma pessoa com sintoma leve que entrou em contato comigo, que eu peguei e fiquei no período de incubação por 14 dias. A ideia é que a gente não entrou em contato com ninguém sintomático, mas isso pode não ser verdade. Bom, e aqui mostrando no momento da interrupção da cadeia impactando sobre o restante da transmissão. Bom, quando a gente vai ver o perfil clínico, eu não vou entrar em detalhes no perfil clínico, vocês já tiveram várias apresentações, todo mundo já leu sobre o assunto, mostrando que é esse o perfil que a gente vem discutindo. Esse gráfico eu acho interessante, mostrando o percentual de pacientes com doença leve, isso continua, 80%, e aqueles 20% que pode ter uma forma mais grave, e os 5% que vão precisar de terapia intensiva, isso já é conhecido de todos. Eu só acho interessante esse artigo para quebrar alguns mitos que vem sendo dito que na ocasião, agora, depois que a doença entrou na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, tem tido muitos jovens mudando o perfil do que aconteceu na China. De fato, isso não aconteceu. Quando a gente avalia as casuísticas da China, aquelas com maior detalhe, esse é um artigo que, infelizmente, ele só está em chinês. Eu pedi para uma pessoa fazer uma tradução de alguma parte dos artigos, mas ele é muito interessante porque ela é do centro, é o CDC da China. E aí ele relatou 44 mil casos, uma casuística importante, com aqueles 1.023 óbitos, e aqui era só para comentar a faixa etária. Então, você vê que ele teve aqui, na faixa etária, por exemplo, abaixo de 60 anos, correspondeu em número de sintomas de pacientes sintomáticos, 66%. Como acontece com muitas pandemias, ou seja, essa faixa etária de mais jovens, que frequentemente é a faixa etária acometida. E eles, obviamente, são responsáveis pela transmissão, porque é essa faixa acometida.
Claro que a frequência menor, o restante ficou nessa faixa etária, e o que é que impacta nessa faixa etária, sem dúvida, são os óbitos. Enquanto nos óbitos, nessa faixa etária acima de 60 anos, é 80% dos óbitos, você só tem 20%, não só, mais uma vez corrijam, né, e me corrijam mentalmente aí também, quando eu fizer essa afirmativa, só não, porque isso é extremamente importante, 20% abaixo de 55, 60 anos, então isso realmente é preocupante, mas esse fato era um fato da China, e que agora a gente vê reproduzido também nos dados que acontecem na Europa, nos Estados Unidos, e agora a gente também começa a observar. Então, não é um fato novo. Também aqui é só um outro recorte de um outro estudo, mostrando um pouco a cinética da evolução da doença, não vou entrar em detalhe, mas para reforçar mais uma vez, que aqui é um artigo de pacientes definindo se eles foram para terapia intensiva, então você vê que nesse casuística aqui, de pacientes atendidos nessa unidade hospitalar, a maioria entre 25 e 49 anos, um percentual significativo precisou ir para a terapia intensiva. O que é que diferencia quando a gente vê a faixa etária de 65 anos, metade desses pacientes vão precisar ir para a UTI, diferente do que acontece nessa faixa etária, apesar dela ter sido a responsável pela maioria dos casos dessa casuística especificamente. Aqui também não é diferente, essa casuística do estudo de Wuhan é interessante, né, com 1.099 casos, mostrando que a faixa etária mais frequente de pacientes sintomáticos é de 15 e 49 anos, e mostrando que, considerando esse grupo de pacientes 557, 12%, que não é desprezível, teve uma forma severa da doença. O que diferencia é que um percentual menor ainda precisou de UTI, e o desfecho fatal, esse paciente tende a não evoluir tão frequentemente para o óbito. E outras faixas etárias vão aumentando, né? A faixa etária entre 50 e 64 anos também preocupa, 17% pode ter uma forma grave de todos os sintomáticos, então isso deve ser, sem dúvida, valorizado. E quais os pacientes de risco, né? Será que a idade... Esse é um slide também anterior, mas agora eu vou fazer uma atualização em relação à Itália. Esse é um artigo que eu acho como marco, lá de 12 de março, que esse autor ele avalia o perfil das mortes, lá em 11 de março, né? Quando ele vai analisar o que está acontecendo lá na Itália. Interessante, 12 mil casos, 827 mortes, uma letalidade na ocasião de 6,6%. Interessante o recorte. 90 anos, acima de 90 anos, 14,1%, ou seja, é uma população de idosos, de fato. 80 a 89 anos, 42,2%, 70 a 79 anos, 8,4%, e nessa faixa etária, 2,8%. Mas aqui o que chama atenção é que 14% com mais de 90 anos, é uma população realmente que vive muito. A média de idade foi 81 anos, né, desses mortos, mais de 2/3 pacientes de diabetes, doença cardiovascular, câncer, ou eram ex-fumantes. E é interessante que, quando a gente vai tentar ver a pirâmide etária, esse também é o slide anterior, então eu vou fazer depois uma atualização, é que a gente comparando aqui a pirâmide etária, por exemplo, da China, aqui os casos e o BEI, né, mostrando aqui não está uma total atualização, mas mostrando casos de um BEI, morte, letalidade, taxa de incidência, e a gente compara aqui com a Itália. Quando a gente faz essa comparação com a Itália, a gente vê claramente que não tem grandes diferenças em relação à faixa etária. E se a gente pegar um modelo, a Alemanha, será que o que não está matando a Alemanha é porque ele não tem pacientes idosos? Ora, essa pirâmide etária mostra que não. Esse parece que não é um fator que determinou esse baixa letalidade e número de casos de dispersão que aconteceu na Alemanha. O mesmo em relação à Coreia do Sul, que também tem sido um bom exemplo de controle da epidemia. Então, isso a gente vê claramente essas diferenças, e quando a gente vai avaliar o Brasil tem, a favor do Brasil, uma faixa etária da população só 9%, ou próximo de 10%, acima de 65 anos de idade. A mesma coisa dos Estados Unidos, né, que está com um crescente número de mortes, parece que faixa etária isoladamente não é um fator. Claro que o Brasil, parece que eu estou fazendo uma defesa aqui, que o Brasil as coisas parecem ser melhor, porque o clima parece favorecer, o isolamento social foi precoce, mas a gente tem uma coisa desfavorável, que está sendo testada em algumas regiões de alguns países, que é a questão da pobreza. Essa a gente ainda não validou, a gente não testou, e agora a gente passa a ser testada aqui no Brasil, em algumas regiões dos Estados Unidos, em alguns bairros mais pobres, tem mostrado que isso pode, de fato, impactar nesses números. Então, tem algumas variáveis que ainda não foram avaliadas. E esse estudo era interessante, lá em 12 de março, mostrando ao autor que o que ele achava que impactava era, de fato, o número de leitos de disponibilidade que tinha na Itália. E, de fato, quando a gente vai avaliar o número de leitos
de cada região do país muda de forma impressionante. Então, aqui vocês podem ver, Estados Unidos, hoje isso também já precisa de uma atualização, mas tem 33 leitos por 100 mil habitantes, depois vem a Alemanha, o Brasil, e aí você vê que tem algumas regiões do mundo, por exemplo, a Espanha, que está realmente com o número de casos com letalidade de 18%, de 9, leitos. E quando você vai ver, por exemplo, a própria... deixa eu ver se eu acho aqui... A Inglaterra. A Inglaterra tem 6,6 por 100 mil habitantes. Então, quando o sistema precisa de leitos de UTI, com a taxa de dispersão alta, ela demorou também para a questão de isolamento, ela não tem esse leito disponível. Até porque a medicina da Inglaterra é a medicina preventiva, né? É uma faixa etária de população que vive, como eu mostrei lá, mais de 80, 90 anos. Então, de fato, eles não estavam preparados para receber essa quantidade grande de pacientes que precisavam de leito de terapia intensiva, porque ele tem um modelo de saúde, de medicina completamente diferente. Mas interessante que eu tentei fazer alguns cruzamentos, é claro que aqui é apenas um exercício, sem muita pretensão, é que quando a gente vai avaliar esses países, eu incluí aqui França, Inglaterra, Itália, Espanha, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, República da Coreia, e comparar quais seriam os fatores. Será que é leito de UTI, maiores de 65 anos, IDH, taxa de incidência, a taxa de incidência aqui para facilitar o cálculo, em vez de 100 mil por 10 mil habitantes, ou óbitos por 10 mil habitantes. É interessante, porque quando a gente vai ver faixa etária, por exemplo, letalidade versus leitos de UTI, é interessante que há, de fato, um fator. Então, aqueles países, por exemplo, como a Alemanha, essa curva, por exemplo, aqui, em azul, é a taxa de letalidade. Em laranja, leitos de UTI. Aqui ela mantém uma constância. Mas, por exemplo, quando essa taxa de letalidade na Alemanha, na República da Coreia e nos Estados Unidos começa a cair, quando comparado, por exemplo, com a França, que está muito ruim também, e a Inglaterra, você vê que tem uma diferença aqui que parece ser uma curva que ela dissocia. A curva vai em caminhos diferentes em relação à letalidade. É interessante que quando a gente tenta fazer a mesma curva para leitos, para idosos, não existe uma correlação direta. Aqui nessa curva chata, a Alemanha tem 22% na Alemanha das pessoas são acima de 65 anos. Né? Então, você vê que não é a idade que determinou essas altas taxas de incidência e alta taxa de letalidade, mas leito de UTI parece, de fato, impactar. Nem a taxa de incidência, porque é uma lógica. Quando a taxa de incidência é muito alta, você sobrecarrega o sistema de saúde, você não tem leito de UTI, e isso, obviamente, aumenta o risco de morrer em relação a essa situação. Mas você vê que aqui você tem situações com taxa de incidência, às vezes, elevada, né? O próprio Estados Unidos, 237 taxa de incidência, comparado com o Brasil, nem se compara, mas você vê que ele ainda consegue manter, na verdade, uma taxa de letalidade baixa, ou seja, ele consegue ter uma estrutura, ele tem 19 leitos de UTI por 100 mil habitantes, os Estados Unidos, pela região, eu estava pensando em Nova York e Califórnia. Mas você vê que não é diretamente a taxa de incidência, ou seja, ele está com o maior número de casos em algumas regiões, as maiores taxas de incidência como Nova York, mas ele tem uma letalidade mais baixa. Ele chega a ter, Nova York, 1.500 casos por 100 mil habitantes, mas está com a taxa de letalidade em torno de 4% a 5%. Então, esse é um aspecto importante para ser avaliado. Então, parece que realmente, de fato, essa organização para estruturar leito de UTI pode, de fato, impactar. A discussão dos fatores de risco, e aqui eu vou passar rapidamente, porque isso tem se repetido, das comorbidades, a história da frequência da hipertensão e diabetes, mas o interessante é que, de repente, cada artigo aparece um dado novo. Aparece um paciente com stroke, com AVC. Daqui a pouco aparece um paciente com a história do câncer. Outros aparecem com asma. Apareceu recentemente agora com apneia do sono. Então, você tem uma variável muito grande, provavelmente pela metodologia do estudo, são estudos retrospectivos, e no modelo presente ou ausente. O que a gente precisa definir daqui para frente, e alguns estudos começam a ser organizados para responder a essas questões, e precisam ser feitos, é ver intensidade de gravidade. Será que todo hipertenso, 30% da população brasileira é hipertensa, 8% de asmáticos, mais de 10% de diabéticos, todos são fatores de risco, né? Quando a gente vê, tem alguns pacientes, claro, que não tiveram complicações e que tinham essa comorbidade. Será que um hipertenso que toma um diurético, hidroclorotiazida, ou toma um captopril, ele é o mesmo fator de risco daquele que toma 3 antihipertensivos, do diabético insulino dependente, do paciente que é asmático e uso de corticoide? Então, hoje, existem alguns indicadores que os epidemiologistas utilizam para avaliar
desfecho como óbito ou formas graves, que é a intensidade da gravidade e da comorbidade. Alguns índices, como o índice de Charlson, ele consegue quantificar isso para a gente definir. Interessante que tem alguns modelos, alguns estudos, inclusive em dengue, né, que tem um direcionamento específico para dengue, que mostrou, lá em Fortaleza, que os pacientes que tinham risco para a forma grave da doença eram hipertensos com mais de 2 antihipertensivos, os asmáticos e o uso de corticoide, ou seja, não é só ter presente ou ausente que vai ser um fator de risco. Bom, eu vou passar um pouco, muitos já viram esses estudos, essa história da sequência do paciente em relação ao tempo de internamento. Existem alguns dados laboratoriais, esse estudo é interessante, vou citar só esse aspecto. É um estudo que vê a cinética de evolução clínica, a história natural do paciente, desde o momento, 10 dias depois que ele teve sepse, a síndrome respiratória aguda grave, 12 dias, fez uma injúria cardíaca com 15 dias, renal, infecção secundária e morte. E ele avalia cada tempo em relação aos sintomas, quanto tempo durou a febre. Eu acho que essa história natural precisa ser melhor escrita, melhor detalhada. E ele é interessante também porque ele faz o detalhamento de alguns marcadores de gravidade. Dedímero, mesmo na fase precoce, acima de 7 dias, parece que ele é um marcador de que o paciente pode evoluir para a forma grave. Assim como outros marcadores, a presença de linfopenia, a troponina cardíaca e a DHL, entre outros marcadores. Aqui só uma discussão que vem tendo atualmente, a Eloísa Ramos até ontem mesmo comentava sobre isso. Esse trabalho, por exemplo, foi detectado 20 dias depois a presença do PCR. E aí, cuidado. O que a Eloísa comentava era o seguinte: mais importante do que eu ver o PCR, a gente precisa ter uma análise perfeita. Será que é porque teve 20 dias que o PCR positivo é mais grave? Mais do que um PCR positivo, é quantificar vírus. Já começa a surgir uns estudos mostrando que naquele momento da maior gravidade, 15 dias, 16 dias, 18 dias depois, tem um artigo ontem que eu li esses dias, eu não deu tempo de colocar, a carga viral ela é bem menor do que 5, 7 dias antes, ou seja, o que está levando ao desfecho é, na verdade, a quantidade da citocinas liberada, tempestade de citocinas, e isso vai impactar, inclusive, na decisão terapêutica, né? Será que esse paciente vale a pena fazer um antiviral? Eu vou impactar do ponto de vista de intervenção terapêutica para isso, ou eu tenho que usar uma anticitocina, por exemplo? Então, esse é um aspecto importante, né? E eu gosto muito de usar o exemplo da tuberculose. A gente trata a tuberculose e, se for extrapulmonar, faz a biópsia e dá o diagnóstico PCR. Depois não adianta mais fazer PCR para esse paciente, porque ele pode durar meses com PCR positivo e a doença está completamente regredida macroscopicamente, histologicamente, e às vezes você consegue, pelo PCR, que tem uma alta sensibilidade, identificar lá uma partícula. Então, tem que ter muito cuidado com essas definições para a gente não fazer extrapolação e criar uma angústia muito grande, inclusive na próprios profissionais da área de saúde. Aqui é só mostrando isso, né? É um recorte de vários artigos científicos, isso é uma revisão, eu incluí aqui um outro que não estava incluído nessa revisão, mostrando as diferenças de fatores de risco, né? E é interessante que aparece nesse aqui doença renal, doença hepática, uma frequência muito pequena, mas sempre hipertensão, diabetes, DPLC e câncer. E aí essa história dos imunossuprimidos, né? A gente fez muito no início, hoje não, a gente está muito mais seguro, muitas extrapolações, né? Por exemplo, os pacientes da reumatologia, os pacientes da gastrologia, os pacientes que estão em uso de imunossupressão, a gente tinha uma tendência a considerar, extrapolar, olha, todo paciente é imunossuprimido, inclusive as afirmativas eram até enfáticas, pacientes que tomam imunobiológicos ou que tomam um determinado, sem considerar o corticoide, ele tem um risco maior para o Covid-19. Bom, isso a gente não tem ainda. Porque não existe nenhuma evidência ainda que esses pacientes da reumatologia ou da gastroenterologia ou outros que utilizavam algumas dessas terapias biológicas, exceto o corticoide, ele tem uma frequência maior. E o que eu costumo dizer é que a epidemiologia é muito interessante. Lá vou eu voltando para a epidemiologia. É muito interessante porque é o seguinte: se um fato ou um grupo de risco, ele é de fato risco, ele vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Principalmente quando você considera uma epidemia de grandes proporções, uma pandemia de grandes proporções, como a gente tem visto, isso vai saltar aos olhos. Então, uma determinada categoria, um determinado grupo, ele aparecerá inevitavelmente, principalmente se a frequência dessa doença for alta, como as doenças reumatológicas, né? Um percentual significativo desses pacientes usam terapia biológica, imunossupressor, isso vai saltar aos olhos mais cedo ou mais tarde, e parece que no momento não há evidência, isso é apenas algum recorte mostrando que até o momento, por exemplo, a gente não tem visualizado isso nos pacientes transplantados, nos pacientes com doença inflamatória intestinal, e é isso um pouco que esse artigo comenta nessa zona vermelha, em que ele tem um grande grupo de transplantados e que ele não identificou um risco maior de desenvolver essa complicação. E por que isso, né? Tem uma lógica do ponto de vista de fisiopatogênese,
em que o que é que determina que o imunossuprimido tenha risco? Claro, primeiro o tipo de infecção. Cada agente infeccioso ele tem um mecanismo de, vamos usar esse termo, de invasão e mecanismo de defesa que faz com que haja evasão, que é diferente para os diferentes indivíduos. Então, se a infecção, a alteração da imunidade também, o problema é da imunidade inata ou adaptativa? É celular, humoral, neutropenia. Isso tem uma relação direta dessa relação do vírus e do hospedeiro. O tipo de imunossupressão induzido pela droga. E o mecanismo do agente infeccioso? Né? Qual é o mecanismo que ele entra dentro da célula? E qual é a patologia associada à infecção viral? Ela está relacionada com o efeito citopático direto do vírus? Uma imunossupressão, uma dificuldade de clareamento do vírus, vai aumentar a carga viral e o paciente vai ser agredido? Ou uma reação de hipersensibilidade e resposta imune exacerbada? Na verdade, não há no imunossuprimido um déficit de clareamento desse vírus, mas o que há é uma resposta imune exacerbada, como acontece na dengue, em que libera uma quantidade grande de citocinas, ou, como a hipótese tem mostrado, talvez seja o motivo que facilite o desfecho, que é o que acontece com o coronavírus. Então, você vê que cada infecção ela pode ter um mecanismo de lesão, de levar a formas graves, que são variáveis de acordo com o tipo de infecção. Ou um fenômeno autoimune, que pode comprometer a imunidade. É por isso que, por exemplo, vou fazer bem rápido aqui um recorte, transplante de órgãos sólidos. Todo mundo que trabalha, os infectologistas, alguns estão aqui participando dessa discussão, mostra que órgãos sólidos a gente sabe quais são os vírus, né? Então não dá para dizer que, por exemplo, paciente com doença reumatológica que toma uma determinada droga, ele é imunossuprimido para todas as infecções. Não é isso. Tem algumas explicações, claro, por isso, como eu falei anteriormente, mas esse grupo, por exemplo, é muito propício a citomegalovírus, herpes, Epstein-Barr, e vários outros aqui citados. Na doença inflamatória, né, que é uma área minha de atuação, também já está muito claro quais são as infecções. Por exemplo, em pacientes usuários de tiopurinas, a azotiropina, por exemplo, é muito frequente, a reativação muito frequente comparado com as outras, com varicelas zoster, com Epstein-Barr. E no TNF, a tuberculose, claro, o mecanismo é bem explicado, o granuloma, o bloqueio do granuloma depende do TNF. Quando eu faço um anti-TNF, eu desbloqueio o granuloma e o paciente reativa. Como também infecções por salmonela, por hepatite do vírus B, mas não para o C. Então, é preciso a gente entender que não dá para extrapolar. O paciente tem um tipo X de imunossupressão. Bom, ele terá todo tipo de infecção. Isso é apenas para fazer uma análise crítica. Isso não quer dizer, como a gente tem feito a recomendação, olha, você é um imunossuprimido seletivo, mas por via das dúvidas, isolamento social, proteção individual. Essa é a recomendação. Então, esses são alguns aspectos, e é interessante que começa a discussão se pacientes com reumatologia, vou fazer extrapolação, e doença inflamatória, eles são de risco. Será que o uso de drogas pode ser fator de proteção? É interessante que existem alguns estudos, inclusive modelo animais, utilizando um inibidor, um anti-TNF, etanercept, mostrando contra a influenza que aqueles animais que eram infectados por influenza e não recebiam nenhum anti-TNF, eles morriam. Aqueles que recebiam anti-TNF, eles sobreviviam. Outros estudos mostrando que esse fator é um fator que parece que está interferindo, e aqui é só mostrando que tem vários outros estudos mostrando que talvez realmente os anti-TNFs, esse é aquele artigo que eu comentei anteriormente, eles possam interferir no processo inflamatório e justificar porque alguns pacientes que estão em uso de anti-TNF não têm forma mais grave da doença e pode ter até uma forma menos severa. Esse é um artigo que a gente submeteu para publicação, que foi na epidemia de chikungunya. Ângela, que está aqui coordenando a reunião, coordenou o estudo, e o que a gente foi avaliar exatamente, preocupado com chikungunya, se na epidemia de chikungunya, e estudos estão mostrando que ele tem uma letalidade alta, esses pacientes poderiam ter a forma mais grave. Bom, resumindo, o que a gente comparou foi os pacientes em uso de terapia biológica que eram positivos para chikungunya, com seus contactantes domiciliares, que eram positivos para chikungunya e, claro, não tomavam biológico. E o interessante é que a gente viu que os pacientes que estavam em biológico, quando adquiriram chikungunya, principalmente em relação à cronificação dos sintomas articulares, só 10%, eu me lembro agora, 10% ou 15%, cronificaram suas dores articulares acima de 3 meses, quando infectaram agudamente. E no grupo que não estavam TNF, os contactantes domiciliares tiveram 60% que cronificaram a sua dor articular. Outro aspecto importante é que não houve internamento, nem formas graves, nos pacientes com chikungunya que estavam em uso de anti-TNF. Então, é só uma hipótese, o artigo não propõe fazer nenhuma relação de casualidade, é cuidado que a gente tem que ter, a gente relata um caso, aí diz, está afirmando isso, não é isso.
uma série de casos. Estou afirmando isso, não pode. Casualidades e os critérios de Rio, que são vários para que a gente possa definir uma casualidade ou alguns relativos à associação. Então, o uso de drogas pode ser fator de proteção, e isso vem sendo discutido para outras doenças, inclusive agora no SARS-CoV-2, a modulação de TNF como talvez o mecanismo envolvido. Tem vários estudos tentando estudar biológicos, esse é um artigo que vê os trials publicados em relação a várias publicações, então você vê tem anti-TNF, adalimumab, tem alguns mepolizumab, vários outros sendo testados, e aí talvez o mais robusto até o momento é o inibidor de interleucina 6, o docilizumab. Isso para mostrar como tem crescido o número de artigos científicos, isso é animador, porque a gente vê que a gente tem possibilidade aí de encontrar algumas respostas. E o tratamento? Vamos aqui encerrar aqui o tratamento, até porque o tratamento, aqui eu vou me referir não ao tratamento da doença de base, isso está nos protocolos, está aí nos manuais, para o pessoal de terapia intensiva, tratamento com drogas antigas e novas drogas. Também é claro que a gente fica sempre focado buscando a imunopatogênese, que vocês já devem ter lido demais isso, tentando buscar algo de receptor, por exemplo, para a proteína de superfície, né? a espícula lá, que pode estar a ver com o receptor ACE2, então tem vários estudos utilizando receptores. Eu não vou discutir imunopatogênese, mas a gente sabe que a relação do vírus com ativação de macrófago, liberação de várias interleucinas que eu citei aqui, é por isso que tem tido estudos voltados para isso, ou o bloqueio de alguns receptores específicos, a ativação de outros que inibem a produção de interferon. Interferon é importante para se proteger da célula, e assim sucessivamente, vários estudos. Esse é um estudo interessante de regulação da resposta imune, esse aqui é em vivo, mostrando que, quando comparado os pacientes, todos os pacientes, 452 pacientes, pacientes com a forma não grave, com a forma grave, havia realmente uma frequência maior de liberação de interleucina 6, 8 e 10, era muito mais alta nos pacientes com a forma grave, uma diferença estatisticamente significativa, quando comparado com os pacientes com a forma não grave. Então, parece, sem dúvida, que talvez aqui a gente possa agir de alguma forma, e esse talvez seja um caminho para as formas graves. Distúrbio de coagulação também é um outro alvo que precisa ser estudado. Hã? Tem um delay? Bom, parece só ter um atraso do slide. Acompanha aí agora? Chegou? Agora está no 452 pacientes. Bom, eu acho que está tendo um atraso no slide. Agora está ok. Então, o slide anterior, se quem não acompanhou, era um estudo mostrando que estudo em vivo, mostrando interleucina 6, 8, 10 e TNF, ele era mais severo e estatisticamente significativo quando comparado com os pacientes não graves. Nesse aqui é só estudos mostrando que fatores de coagulação podem impactar e talvez sejam alvos terapêuticos. E a gente entra num grande polêmica, e aí não vai demorar muito, até porque o número de artigos são pequenos, as evidências científicas, como eu vou mostrar, e vocês podem ajudar a tirar a conclusão em relação às evidências científicas. Então, vamos começar pela hidroxicloroquina. Como começou essa história da hidroxicloroquina, né? Talvez o estudo que startou essa discussão. Chegou aí? Startou essa discussão, esse primeiro artigo. Então, os artigos iniciais, como sempre acontece, são estudos in vitro, em que mostrou que a hidroxicloroquina era capaz de diminuir a carga viral nos pacientes com Covid-19, mostrando que a hidroxicloroquina nessa dose era capaz de reduzir a quantidade. Talvez esse artigo tenha gerado a confusão do artigo de cloroquina da dose de Manaus, porque ele compara aqui 400 miligramas e diz que é melhor do que 800 miligramas ao dia por 5 dias, isso em modelo animal. Tudo isso aqui que eu estou falando é in vitro, em modelo animal. E mostrando que essa dose era menor, talvez essa dose tenha sido usada como modelo lá para o estudo de Manaus, que eu não vou comentar. Esse aqui, mostrando outros estudos também em modelo in vitro. Então, só para mostrar a vocês que foram os modelos in vitro que começaram a discutir essa questão, de que poderia, talvez, ter uma potencialidade, e esse é o grande problema. A gente não pode extrapolar resultado in vitro para in vivo. E aí, nossos infectologistas que estão aí assistindo, já identifiquei alguns, me corrijam depois, mas a história da medicina, da infectologia, mostra claramente isso. Várias drogas mostram eficácia in vitro. Quando a gente vai testar isso em vivo, na vida real, de fato, elas não acontecem como deveriam. Talvez o primeiro artigo que gerou uma grande discussão foi o estudo desse francês, Philippe Gauthier, aí não falo francês, então a pronúncia vai sair em português,
Então, só para a gente analisar um pouco, né? Até se familiarizar, porque eu sei que tem estudantes aqui, é um estudo prospectivo, não randomizado, com um grupo de comparação. Então, obviamente, não é um estudo naquela pirâmide de importância de evidências científicas, né? Que é o estudo de caso-controle randomizado, controlado, né? Ele não está nessa fase da pirâmide, porque ele tem uma amostra pequena, de 42 pacientes. O que chama a atenção nesse estudo, quando a gente vai olhar em detalhes, sem ver só o resumo, é que eram 6 assintomáticos, e a maioria tem sintomas leves, de vias aéreas superiores, 22, e só 8 com pneumonia. Então, a dose era essa, 200 miligramas, 3 vezes ao dia por 10 dias, e 6 do grupo de hidroxicloroquina, e começa a ter umas pequenas falhas, saíram da análise, inclusive 3 morreram. Ele considera que ainda não teve tempo hábil para o antiviral começar a agir. No final, ficou 14 com hidroxicloroquina, 6 com cloroquina, hidroxicloroquina mais azitromicina, e, de vez em quando eu vou trocar as palavras aqui, até pela velocidade, e 16 controlados sem droga, hidroxicloroquina e sem azitromicina. E o desfecho primário, qual era? Era ver se era negativo no RT-PCR. Olha, eu não estou avaliando desfecho clínico. É ver se o vírus era detectado ou não. Então, isso foi um estudo. Ele viu que aqui em verde, aqueles que usavam a droga associada, como terapia, vamos chamar assim, hidroxicloroquina mais azitromicina, nos 5 dias, 100% não tinham PCR positivo. No grupo só hidroxicloroquina, 57%, e no grupo sem a droga, só 12,5%. Ora, o autor conclui, com esse estudo, com essa metodologia, que apesar do pequeno tamanho da amostra, reconheceu, nossa pesquisa mostra que o tratamento com hidroxicloroquina está significativamente associado à redução, desaparecimento da carga viral. Ora, ele identificou num tipo de estudo, numa pequena amostragem, com pequenos grupos de comparação, essa evidência, ou seja, ele não é fortemente indica nesse sentido, né? Isso reforça o efeito da associação com a azitromicina. Bom, a partir desse artigo foi aquela movimentação nas redes sociais de leigos e não leigos, mostrando que talvez essa fosse uma solução. E é claro, a gente entende, a crítica aqui é muito construtiva, porque numa situação de pandemia, numa doença que a gente vê os entes queridos, as pessoas, nossos pacientes, morrendo, a gente, obviamente, se agarra naquilo que tem possível. Mas, é claro, eu posso até decidir por fazê-lo, mas eu não posso afirmar, nem repassar a informação de que a droga, baseada nesse estudo, por exemplo, ela traz evidência de efetividade. A gente vai dizer, não tem evidências, mas você quer tentar? Quais são os eventos adversos? O que é que a gente precisa monitorizar? Eu, particularmente, tenho algumas experiências familiares em casa que a gente optou por não fazer, mas vamos adiante. Esse é o tipo o outro tipo de estudo. Aí ele fez uma amostra agora com 80 pacientes. Aqui é um estudo observacional, não controlado, sem grupo de comparação. Então, também, em termos de nível de evidência, há, claro, limitações. Foram 80 pacientes, aumentou a amostra. Um grupo fazendo essa dose, 200 miligramas, 3 vezes ao dia por 10 dias. Azitromicina, 500 miligramas no primeiro dia, depois 250 no segundo dia e depois por mais 4 dias. Qual foi o resultado que ele encontrou? Que 80,13% tiveram desfecho favorável, com alta de UTI e com baixo score do NIOS. O NIOS é um score de gravidade, que avalia a pressão arterial, oximetria, vários parâmetros clínicos. Existe uma calculadorazinha, vocês entram na internet e botam score NIOS. Agora, inclusive, fizeram uma adaptação para a COVID. E aí você bota lá um score de gravidade. E ele avaliou também um outro desfecho, que ele identificou que no 8º dia, o RT-PCR, para identificar o vírus estava negativo em 93%. Bom, esse foi a análise final. Então, está resolvido. 81% de quem toma hidroxicloroquina melhorou. Será que, de fato, esse resultado, podemos fazer essa afirmativa? Então, vamos analisar um pouco esses resultados. Primeiro, é que a faixa etária utilizada nesses pacientes, né, o percentual dos 80 casos, você observa que a faixa etária era de pacientes predominantemente jovens, 30% entre 20 e 45, 26 entre 50 e 60 anos, 16 entre 20, acima de 70 e 80 anos, só 6,3%, acima de 80, só 6,3% também. Vamos analisar as outras variáveis, só 16% tem hipertensão, só 11% diabetes. Ora, parece que esse grupo é um grupo que, naturalmente, eles tenderiam a ter uma evolução favorável. Bom, e os sintomas? Outro fato interessante, quase 50% desses pacientes tinham sintomas apenas de vias aéreas superiores e assintomáticos, portanto, uma doença mais leve. E, de fato, ele chegou a aplicar o score de NIOS para todos esses pacientes.
Então, quando a gente vai ver o score de News, ele é classificado em 0 a 4 como score baixo. Eu fiz até uma simulação, botei todos os parâmetros bons do paciente. Então, um paciente com todos os parâmetros bons ou uma pequena alteração, né? Vocês façam um teste com vocês aí, um score de 3. Provavelmente, se a gente fizer na maioria daqui, vai dar um score de News baixo de 3. E é interessante que entre 0 e 4, esse score em azul é na admissão e o score é na alta. Então, na admissão, a maioria dos pacientes dele, 92%, tem um score de nível baixo. Ou seja, as pessoas tinham muito pouco sintoma. E não foi muito diferente na alta, de 93,8%. Então, você não tinha pacientes com scores médio e alto. Então, o autor conclui que nós acreditamos que é urgente avaliar a eficácia dessa estratégia terapêutica, potencialmente salva vidas, em uma escala maior, para tratar e curar paciente no estágio inicial, antes que complicações respiratórias graves e irreversíveis ocorram, e para diminuir a duração do transporte e evitar a propagação da doença, além do custo do tratamento significante. Se eu ler o título e ler a conclusão, eu prescrevo para todo mundo. Né? Mas quando a gente vai analisar de fato se essa evidência científica ela é robusta o suficiente para que eu prescreva, não para um grupo pequeno, mas para milhões e milhões de pessoas, que aí tende a aumentar os eventos adversos, isso de fato precisa ser repensado. Se a gente fosse fazer uma análise crítica, ou talvez um editorial, a gente poderia ter uma conclusão um pouco diferente. O resultado é similar aos pacientes com doença leve, não tratada com drogas específicas. Claro que estou fazendo extrapolação. Não é possível, a partir desse estudo, saber se o desfecho nesse grupo de pacientes ocorreu pelo uso da droga ou tenha tido a mesma evolução sem ela. Eu não tinha grupo de comparação e a gente já viu que 80% dos pacientes vão evoluir com a forma leve da doença sem uma terapia específica, até porque essas foram as vivências no início da epidemia. Bom, e aí a gente... E a gente vamos analisar os outros estudos. Esse foi um outro estudo que eu não estou vendo aqui, perdeu, não está aparecendo o título, da eficácia de um trial randomizado e controlado. Então, esse é um tipo, que é um trial randomizado controlado. Então, é um estudo prospectivo com grupo de comparação e randomizado. 62 pacientes, um grupo com hidroxicloroquina 40 mg, 400 mg ao dia versus placebo. Só um reforço aqui, doença não complicada. Claro, porque a gente pode estar pensando aqui, eita, então vou fazer para prevenção, o que seria um outro risco, né? Não estou falando aqui fazendo julgamento, mas seria um risco. Mas aqui é um paciente com doença não complicada, mas com sintomática. Então, quais seriam os desfechos primários? Então, primeira coisa, não ver o título nem o resultado. Vamos ver o desfecho. Era controle de temperatura e tosse. Não teve aqui a intenção de ver desfechos clínicos em relação a óbito, em relação à permanência de UTI, evolução para pneumonia grave, que são desfechos, claro, relevantes para esse tipo de análise. E avaliação de mudança radiológica. Então, ele dividia em grupos. Teve exacerbação quando começou a droga, ou usou o placebo, foi inalterado ou foi melhorado. Melhorado, ele divide em duas categorias. Moderadamente melhorado, com a tradução, e significativamente melhorado, mais de 50% melhorado do ponto de vista radiológico. O que chama atenção é o tempo de observação, 5 dias. E aí ele vê a característica aqui na coluna esquerda, todos os pacientes divididos, 31 controles, 31 no grupo de hidroxicloroquina. A primeira coisa é que a amostra é pequena. Isso seria uma limitação do estudo. E aí as variáveis que ele analisou. Então, febre, vamos olhar aqui no grupo controle, o tempo médio de febre, com 3,2, com esse desvio padrão de 1,3, e no grupo de hidroxicloroquina, 2,2. Olha, então, um dia de diferença de febre. Eu tenho muito cuidado e gosto, me atrevo, né? Aprendi com meus professores de epidemiologia, que às vezes só olhar o N, o número estatístico, e os critérios de Rio, de casualidade e outros critérios, isso não é um parâmetro isoladamente que você tem que ver. Você tem que ver se essa diferença estatística, que pode sugerir uma associação, ele é prático. Então, você definir um P de 0,0, opa, que P enorme. Mas será que isso, do ponto de vista de praticabilidade, isso vai ter uma repercussão lá na frente, uma diferença de um dia na presença de febre e na tosse? No grupo controle, teve um dia de tosse, e no outro a média foi de 2 dias, com esse desvio padrão. Ora, foi uma diferença estatisticamente significativa. De fato, eu não ficaria tranquilo, né, com esse resultado desse estudo, com esse desfecho, de considerar que a gente teve um grande resultado, apesar de ser um trial randomizado e controlado. E quando a gente vai ver aqui na coluna direita, nas alterações radiológicas, o P é limítrofe, 0,0466, na verdade 0,05, né? Então, arredondando, porque o 7 é maior que 5, então fica 0,05.
ele encontra realmente, em números absolutos, uma diferença maior, de melhora significativa no grupo que tomou hidroxicloroquina, aqui na última coluna, quando comparado com o grupo controle, 54% versus 80%, né? Mas ele não comenta essa diferença especificamente do ponto de vista estatístico. Então, o autor conclui que, a despeito, reconhece, do nosso pequeno número de casos, o potencial de hidroxicloroquina, uma conclusão, no tratamento de Covid tem sido parcialmente confirmada. Isso realmente a gente precisa ser crítico. Considerando que não há uma melhor opção no presente momento, e eu tenho que ter cuidado também se considerar tratamento como tem sido feito em milhões com essas frases. Ou seja, se eu não tenho nada, eu vou fazer isso mesmo. Então, tem que ter cuidado com essas frases. Desculpe, às vezes, a forma de falar, mas aqui a gente está entre amigos. Então, promissor a prática aplicar hidroxicloroquina a paciente com Covid para um razoável manejo desse paciente. Entretanto, estudos em larga escala são necessários e tal. Então, realmente preocupa essas afirmativas e começam alguns outros estudos com posições diferentes. Então, esse é um estudo retrospectivo de Magagnoli, com grupo de comparação não randomizado. Uma casuística maior, 385 pacientes, e ele compara, nesse grupo, isso é na Virgínia, 97 com hidroxicloroquina mais azitromicina 113, e nenhum paciente tomando nem hidrox, nem azitromicina. Só quero pensar na azitromicina. A gente vê aqui, isso é a característica do grupo, mas o que é importante, o desfecho que ele avaliou. Primeiro, o desfecho em relação à mortes. Ele viu que, de fato, os pacientes em azul que tomavam hidroxicloroquina tiveram 27,8 mais desfechos fatais, quando comparado com o grupo sem hidroxicloroquina, que foi de 11,4, uma diferença estatisticamente significativa. Então, em números absolutos, estatisticamente, os pacientes que tomavam hidroxicloroquina tiveram mais mortes quando comparado com o grupo que não tomava a hidroxicloroquina. Em relação a onde seria um desfecho interessante, necessidade de ventilação mecânica não teve diferença significativa, ou seja, tomar a hidroxicloroquina não preveniu a evolução dos pacientes para o uso de ventilação mecânica. Então, de fato, esse estudo aqui, ele tem algumas limitações, porque ele é não randomizado. O próprio artigo, no final, comenta de algumas limitações do artigo, mas o que é interessante, principalmente nessa análise, quando você analisa aqui em termos de idade, intensidade da doença, não teve grandes variações nesse desfecho, mas também é um alerta. Nesse estudo, não foi encontrada evidência de que o uso de cloroquina, isso é uma conclusão do autor, com ou sem azitromicina, reduz o risco de ventilação mecânica em pacientes hospitalizados. E ele coloca uma associação, ele não está falando que ele afirma, de um aumento da mortalidade geral foi identificado em pacientes tratados apenas com hidroxicloroquina. E até ele faz um comparativo, né? Porque esse estudo preveniu para a ventilação mecânica, ele analisou ventilação mecânica e não teve, nos que estavam em ventilação, mais morte no grupo da cloroquina. Ele acha que pode ser, e ele não teve condições de avaliar, por efeito adverso, talvez, cardiogênico. Esse é um estudo com N menor, um estudo prospectivo, com grupo de comparação randomizado, mas com N de 30 pacientes, em que ele avaliou a hidroxicloroquina com o placebo, e a ideia... Chegou aí já, Nina? Chegou. E a ideia era ver... Está tendo um retardo no slide, mas a Marina está orientando aqui. E ele comparou o desfecho primário, que era identificar a presença do RT-PCR do SARS-CoV-2 negativo no 7º dia. Diferente do estudo do francês, ele viu na hidroxicloroquina que 86% negativava no 7º dia e sem hidroxicloroquina 93%. Não teve diferença estatisticamente significativa. Então, ele não conseguiu identificar diferença nem na normalização de temperatura ou outras alterações radiológicas de clínice viral. A pergunta é, o desenho do estudo é adequado? Qual a limitação? Tem algumas limitações de estudo, não cabe aqui detalhar, e tem uma amostra pequena. E aí, outros estudos, eu não vou entrar em detalhe, eu acho que está encerrando aqui, discutindo um pouco, esse estudo é interessante, que ele faz Chegou não ainda? Chegou agora, né? Não? Ok? Bom, então vou falar desse estudo que vai aparecer daqui a pouco para vocês. Esse outro estudo é interessante, que ele faz um contraponto. Ele faz o mesmo estudo, avaliando redução de carga viral dos pacientes usando a mesma dose do francês. E aí, obviamente, uma amostra também pequena, usando a mesma metodologia do estudo inicial, e a conclusão do autor é que ele não encontrou uma redução
do benefício em tempos de utilização com ou sem a droga na redução e detecção do RT-PCR. Então, começa a surgir contrapontos, ou seja, em resumo, a gente não tem evidência científica que justifique a sua utilização nenhuma, absolutamente nenhuma. Né? Vocês viram que os estudos eles são realmente frágeis do ponto de vista de evidência, de efetividade das drogas, e também a gente pode dizer o contrário. Eu não tenho ainda, apesar daqueles trabalhos, uma evidência dizendo, olha, se fizer, vai ter problema. Não é isso também que a gente está afirmando em contrapartida. O que a gente está é que a gente não tem evidência para justificar e falar para o seu paciente, dizer o seguinte, vamos fazer essa, que essa é uma boa alternativa. A afirmação tem que ser, doutor, eu quero fazer. Se vai fazer, essa é uma decisão, claro, compartilhada. Infelizmente, a gente não tem evidências científicas da efetividade da droga. Ela tem efeitos adversos e a gente precisa monitorizar se essa for a decisão. A gente não tem outra alternativa, mas não cria expectativas. Né? E é claro que a gente também provoca um pouco isso, que a gente está tão focado. Quando a gente abre o número de estudos que estão registrados para estudar alternativas terapêuticas, a grande maioria é hidroxicloroquina. E isso me preocupa, porque a gente precisa, talvez, era ideal que a gente pudesse coordenar isso, né? Existe centro de pesquisa para dizer, opa, para por aqui de estudo de hidroxicloroquina. Já tem aqui alguns estudos com metodologia que vai responder essas questões. Vamos buscar outra alternativa? Vamos testar outros antivirais? Porque parece que, pelas evidências iniciais, que essa parece não ser a solução. Né? Até porque ela já foi testada, como eu vou mostrar, em influenza, em dengue, chikungunya, e, de fato, mostrou in vitro e não funcionou em vivo. Então, parece que a gente tem que ver um pouquinho também da questão da história. E aqui, esse é um estudo que foi muito discutido, e esse é o problema, a gente tem que ter cuidado de estudos que, previamente, resultados primários são discutidos em redes sociais, foi bastante discutido, é um grupo de medicina de prevenção, em que essa era o achado, uma casuística que eu não vou comentar aqui em detalhes, mas 400 pacientes, que a conclusão é que a terapia empírica para os pacientes ambulatoriais, que eram acompanhados por telemedicina, tinha um benefício da utilização da azithromicina. O problema é que o desfecho era a frequência de hospitalização e os pacientes não tinham confirmação laboratorial da etiologia da síndrome tuberculose, ou seja, eles não foram testados com RT-PCR ou mesmo sorologia para Covid-19, obviamente que limita nessa época em que há a circulação de outros vírus, de que a gente possa, ao final, fazer uma associação. Além de outros pequenos detalhes, a confirmação poderia ser por tomografia, mas aí, quando foi por tomografia, os achados compatíveis, mesmo sem a confirmação etiológica, o grupo, por exemplo, do controle ficou pequeno, ficou com 54 pacientes. Então, é preciso, talvez, evoluir, fazer testes sorológicos de algum desses pacientes. E qual é a discussão e por que insistir nisso? Né? Já que a gente não tem solução, como fazer ela? Mesmo que a gente não tenha evidências científicas, bom, a gente precisa pesar os riscos. Então, essa é uma revisão sistemática do uso de hidroxicloroquina. Não se anime com esse estudo, porque eu já comento aqui à direita que ele diz que o risco de complicações atribuída à cloroquina e hidroxicloroquina não foi quantificada, porque há falta de estudos randomizados, controlados, e estudos observacionais para investigar a associação. Mesmo assim, ele pegou aqui um grupo de pacientes com cloroquina e hidroxicloroquina com eventos adversos, mostrando que o mais frequente é distúrbio de condução, mas pode ter doença coronariana, doença miocárdica, e que o preocupa o autor é que, mesmo após a retirada, você pode ter complicações, como mortes mais frequentes, ter 4%, quase um terço no grupo cloroquina, e numa percentual menor nos pacientes com hidroxicloroquina, mesmo após a retirada, além de outras complicações. O que o autor conclui, aí eu traduzi, que os médicos devem ser avisados de que manifestações cardíacas relacionadas à cloroquina ou hidróxido, mesmo distúrbio de condução sem repercussão, pode ter manifestações iniciais de toxicidade e são potencialmente irreversíveis. Portanto, a retirada do tratamento é necessária quando há manifestação cardíaca, apenas uma recomendação. Tá indo, menino? Bom, e aí, uma outra, esse foi um estudo que nós publicamos a semana passada, a gente publicou na revista da Associação Americana de Medicina Tropical, é um caso clínico de velhice e que a gente participou do estudo, que foi um relato de caso, e como relato de caso, na pirâmide, a gente tem apenas de notificar, né, o relato de caso, chamar a atenção para, mas a gente não tem nenhuma, até porque quando a gente lançou o artigo, houve várias discussões, imagine vocês, um tema sobre esse, para um relato de caso, que eu nunca tinha publicado um relato de caso, que tivesse tanta repercussão pelo tema que foi proposto, né, pelos paradigmas que cada um criou ao longo desse tempo,
mas era uma puérpera de 29 anos, que teve contato com os pais procedentes de Brasília, vou resumir aqui, após 5 dias do parto, ela começou a ter sintomas após ir para casa, os pais tinham vindo de Brasília, ela teve astenia, tosse, febre, dispneia e hemoptise. Evoluiu no 8º dia com síndrome respiratória aguda grave e necessitou de ventilação mecânica. Só um dado curioso, o paciente, os pais, o cunhado e 2 vizinhos contactantes tiveram RT-PCR positivo, mostrando a capacidade de dispersão não sintomático. A partir do sintomático foram os pais. E aqui o que a gente viu, a tomografia com a imagem típica que essa paciente apresentou, que é descrita em imagem em vidro fosco. E aqui foi a característica. Quando ela estava já em uso de antibióticos, várias drogas, na UTI e ventilação mecânica, se optou por utilizar a hidroxicloroquina para ela. Quando iniciou a hidroxicloroquina para ela, o que a gente observou foi uma elevação rápida de 10 vezes o valor das transaminases para esse nível. E é interessante, até com o Edmundo Lopes, a gente está fazendo uma revisão da literatura, até porque a lesão hepática do Covid, apesar de estar virando também senso comum, dizer que eles têm lesão, a gente está fazendo a revisão, o número de lesões de elevação de enzimas hepáticas uma vez o valor normal, vai para 60, 70, 80, não é um dano tão frequente, e é preciso estar atento. A ideia do artigo, inclusive, é chamar atenção para isso. Por exemplo, um paciente UTI, as enzimas hepáticas estão se elevando, ele não está em choque, e dizer, isso é do vírus, ele também dá lesão hepática. Pode ser droga. E várias outras que são utilizadas na UTI. Então, quando a gente identificou isso, e a gente vinha discutindo no grupo que a gente chama como Chikungunya Missão, que é um grupo que participa de várias epidemias, da Zika, a gente só discute a parte científica, a gente discutiu tirar a droga, e com a retirada da droga, ela teve uma redução completa de 5 dias. É interessante que a gente buscou na literatura, e aí que é específico para a reumatologia, se vocês tiverem a oportunidade de ler o artigo, na reumatologia, os artigos todos que eu citei, inclusive mostrando essa curva rápida de ascensão para uma reação idiosincrática, é exatamente isso. Dois estudos de reumatologia, o paciente, após 8 horas da primeira dose, ele faz uma rápida elevação das enzimas hepáticas e rápida regressão com a retirada. Nenhum outro fator foi associado, ou seja, não foi retirada nenhuma outra droga. O paciente permaneceu grave apesar disso e as transaminases diminuíram. Então, essa era a ideia de trazer essa discussão de que a gente deve ficar atento a esse efeito adverso, principalmente com a utilização cada vez mais frequente desses pacientes, e lembrando que a elevação da enzima hepática não é só efeito direto do vírus, pode estar relacionada à droga também. E aí eu vinha conversando com vários reumatologistas e dizia, olha, eu faço cloroquina, hidroxicloroquina, e aí eu, participando aí com o grupo da Reumato, né, dos protocolos nacionais de tratamento de chikungunya, a gente inclui hidroxicloroquina para chikungunya na fase crônica, e de fato a gente não vê tantos eventos adversos, mas é numa situação relativamente controlada. São pacientes que não estão na vigência de um quadro infeccioso, eu digo, do padrão do Covid, então não posso fazer extrapolação. E, por incrível que pareça, a quantidade. Apesar de a gente dizer isso ao reumatologista, a minha quantidade é grande. Vamos lá. Grande quanto? Chegou aí o slide? Não. Grande, se a gente fizer um recorte, alguns são artigos científicos, outro é da mídia. Esse da mídia, busca por hidroxicloroquina subiu 17.000% em farmácias online, diz a empresa. Esse outro, à direita, coronavírus, desaparecimento de cloroquina das farmácias do Rio preocupa pacientes usuários da droga. E esse é um artigo científico. 6 milhões de doses de hidroxicloroquina foram doadas aos Estados Unidos a despeito da falta de evidência. Então, o que a gente vai ver, e é por isso que esses relatos de casos, é por isso que chamar a atenção, é que o número de utilização dessas drogas, vocês devem ter vivenciado isso, alguns, inclusive, vídeos que têm circulado, e até de médicos em grupos sociais, recomendando o medicamento. Então, não estou criticando que isso não possa ser feito. Se a pessoa está monitorizando, discutindo caso a caso, valorizando essas questões, não tem problema nenhum. O problema é que o estímulo à utilização fez com que as pessoas se automedicassem. Começa realmente os casos de pacientes tendo complicação. Então, surge aí esses artigos questionando risco, benefício e assim por diante. Alguns artigos discutindo, chegou aí já, discutindo a necessidade de trabalhos, trials randomizados e controlados, a necessidade de evidências científicas, esses são artigos de ontem, eu acho. E lembrando aqui, eu não vou entrar em detalhes, que isso já foi testado, né? A notícia ruim é que isso já foi tentado em outras situações, de influenza, já foi tentado em dengue, já foi tentado na fase aguda da chikungunya para diminuir a replicação viral, e alguns artigos de revisão interessantes, de 2019, mostrando que, de 2019,
É um artigo de revisão mostrando que, infelizmente, a gente ainda não parecia ser uma droga para essas situações, né? E aí a gente praticamente encerra, porque se a gente demorou mais tempo na hidroxicloroquina, na ivermectina, a evidência é mais fraca ainda, né? E surgiu essa discussão toda por conta desse artigo. Então, esse artigo foi um estudo in vitro, em que ele testou, em modelo in vitro, em células vero, ele testou a capacidade da ivermectina de inibir o sais. Ele explica o mecanismo da importina aqui, que evita a entrada do vírus na célula e contribui para diminuir a replicação viral. Mas só alguns detalhes, né? A dose usada de ivermectina, se a gente extrapolasse essa concentração que ele usou in vitro, em humanos, seria equivalente a 50 vezes a concentração máxima, ou seja, seria 50 vezes a dose que a gente utiliza hoje de 200 microgramas por quilo. Então, nem eu posso extrapolar o resultado de dose sérica in vitro, eu corro o risco de errar e levar a complicações, né? Isso, claro, existe na literatura, e é interessante que o título desse artigo impacta. O FDA aprova a droga ivermectina inibidora da replicação de SARS-CoV in vitro. Ora, o título é impactante. E aí fez com que o autor e a revista tivessem que fazer essa observação aqui, que você tem que clicar nela e acessar a recomendação do FDA. E aí você clica nela e vai para o FDA. O FDA fala exatamente desse artigo e descreve que esse artigo, com esse título que foi publicado, ele não seria adequado, porque não tem estudo em humanos, que ela não pode ser extrapolada, que ela deve ser estudada. Diz ao longo do texto, que aí eu reportei, que ivermectina é para tratar a verminose, e aqui ele diz, faz um alerta depois, eu acho que subliminarmente, né, porque é no último parágrafo, dizendo que deve ser monitorado notícias fraudulentas e que deve ser informado, inclusive dá um site em relação a isso. Claro que eu não estou fazendo aqui nenhuma correlação, mas ter cuidado com publicar um artigo, uma frase, para você não ser incisivo, né, e não poder demonstrar. Ivermectina já foi utilizado, infelizmente já, foi tentado em dengue, às vezes in vitro, ó, mãozinha, funciona, em vivo, não funciona. E, às vezes a gente aqui, hoje pode até falar em dose, né? Principalmente em termos médicos, né? Utilizava ivermectina, em vez de fazer 200, fazia 400 microgramas por 4 dias, não funcionou. E aí surgiu um editorial agora recente, exatamente fazendo uma discussão, dizendo que não tem evidência científica nenhuma. Diz, a ivermectina não pode ter efeito adverso. É interessante, se forem doses altas, principalmente em crianças. Se tiver infecção com quebra da barreira hematocefálica, existe relato de neurotoxicidade. Então, a gente acha que de uma droga é isento de efeito adverso. E aí ele chama a atenção, o artigo, exatamente para isso, esse artigo editorial, dizendo que, olha, barreira hematocefálica quebrada por infecção, e esses vírus tendem a ter, já começa a surgir relatos de infecções do sistema nervoso central, pode levar a complicação. E aí, menos ainda, a nitazoxanida, que aí não tem nem evidência testada suficiente para COVID, e tem para outras situações. Já foi tentada para influenza, ó, mãozinha positiva in vitro. Em vivo, não funcionou. E aí esse é um artigo de revisão que diz que ainda não tem evidência de eficácia comprovada. Isso para tudo que eu estou falando aqui, para influenza, mostrando que isso já foi tentado também. Lembrar que, Anitta, é rara a contraindicação, na bula tem essas contraindicações, mas o diabético é mais porque tem açúcar, ou pode elevar os níveis séricos, e aí tem outros alvos terapêuticos, esse é um artigo de revisão que eu recomendo, em que vocês vão ver que tem vários mecanismos. Talvez o que tenha mais aparecido é o docilizumab. Começou com esse artigo, uma amostra pequena de 20 pacientes, que é um artigo na China, e que esse artigo mostrou que os pacientes tinham também, não se pretende confirmar nada, porque era uma casuística pequena, um número pequeno de casos. O Marino está dizendo que o artigo ainda não apareceu aqui, eu já estou comentando ele. Está no do Anitta. Está no do de Anitta ainda? Bom, então vou passar esse artigo. Era um artigo inicial para 20 pacientes mostrando benefício. E aí o que aconteceu depois desse artigo, saiu esse relato agora, do dia... Ainda está nisso aí? Saiu um artigo agora, eu vou resumir para eles, vocês depois vão acompanhar agora, acho que dia 18, em que ele faz uma revisão sobre a efetividade do docilizumab, inclusive é o grupo que está envolvido na pesquisa. Hoje, ele já tem cerca de 500 pacientes já em tratamento com o uso de docilizumab, e ele, inclusive, já foi incluído no consenso nacional da China, desde 3 de março de 2020, considerando que pacientes diagnosticados com COVID, com alto fator de risco, com forma severa ou criticamente doente, você poderia utilizar ou quando você dosa citocina
e aí é outro nível, né? Não o nível da citocina, mas o nível da medicina, você dosa e L6 elevada, poderia ser um candidato, né? A autorização da família, que concorde em utilizar, isso a gente vai ter que fazer, mesmo que seja a velha e antiga hidroxicloroquina, a gente tem que pedir, e assim, lembrando alguns critérios de exclusão. Bom, desculpa, gente, é porque eu me empolgo realmente, o tema é empolgante, mas terminamos aí. Eu gosto sempre de terminar com essa frase, que a cada dia, eu acho que a cada dia não, a cada turno, a cada hora, então me corrige aqui, eu tenho aprendido alguma coisa a mais, e assim tem sido a minha vida toda. Não foi só no Covid, não, até para os mais novos que tem aí, que eu acho que ainda tem muito para aprender. E aí, dentro desse contexto, é claro, eu gosto muito dessa frase. Essa frase é de um filósofo, apareceu já aí, Nina, William Durant, que ele diz: 60 anos atrás eu sabia tudo, hoje sei que nada sei. A educação, claro, nesse contexto, porque a educação é importante para a formação das pessoas, em outro contexto, mudar a vida das pessoas, mas nesse conceito, cada vez que a gente estuda mais, a educação é um descobrimento progressivo da nossa ignorância. É como eu me sinto agora, nessa sensação de ignorância, que eu ainda tenho muito a aprender, a gente ainda tem muito que descobrir, né? Mas obrigado a vocês aí pelo tempo aí, desculpe a empolgação aí. Estava programado falar mais rápido para cada slide, mas obrigado, Ângela, pelo convite, pela oportunidade de a gente abrir a discussão. E aí a gente abre para a Ângela aí e abre para as perguntas aí que vocês desejarem. Obrigada, Carlos, pela excelente revisão, né? Aprendemos um bocado. E, Marina, você separou aí as questões para a gente discutir alguma coisa? Então, só que eu fiz duas perguntas durante a aula. Falaram sobre a questão da Califórnia e de Nova York, se não podia ter uma maior taxa de infecção em Nova York, porque lá o turismo é maior e tal, e tem mais circulação de pessoas, e tipo, seria um fator de confundimento para comparar com a Califórnia. Perfeito. Isso, obviamente, o tempo é curto, mas um dos aspectos que pode justificar isso o que acontece com Nova York? Ele tem uma densidade demográfica também muito grande, não comparável a outros países. E ele tem uma grande circulação de turistas também. Mas, de fato, quando a gente compara os outros parâmetros e compara com outros países que também têm densidade demográfica, ora, a China, por exemplo, o Hubei, o Han e outras coisas, a gente vê em outras regiões ali da China, e o Japão mesmo, agora que está começando, que tem uma alta concentração também, a gente vê que talvez essa variável, quando comparados com outros países com alta densidade demográfica, grande circulação de pessoas também, talvez não seja um fator, mas eu concordo plenamente. Esse pode ser um fator que possa ter contribuído para isso, para uma quantidade grande de casos. É interessante que outros locais com densidades demográficas tão grandes, circulação, né, como a própria China e o Japão, né, que circula muito pela questão do negócio, isso não foi observado com tanta velocidade, dispersando. Perguntaram da testagem na Coreia do Sul, se acha que para controlar a doença é válido fazer testagem em massa e tal. Na verdade, essa discussão da testagem, Ângela, você fica à vontade também. A testagem é uma discussão muito ampla, quer dizer, eu acho que a gente tem testado menos do que seria interessante, até para a tomada de decisão mesmo, né? São momentos diferentes. Testar um número maior de pessoas para várias estratégias, tanto para recomendação de isolamento, tanto para saber quanto o número de pessoas que estão, a taxa de ataque, de pessoas que estão infectadas, de fazer, por exemplo, teste de sorológico numa quantidade maior de pessoas, até como decisão para saber do retorno, para retomar as atividades. Tudo isso hoje embasaria demais a tomada de decisão, né? Até para saber o rumo, se na velocidade que a gente está, ela está dentro do esperado, ou seja, o ritmo comparado com outros países está nessa velocidade. Eu não tenho dúvida que aumentar a taxa de testagens ela seria importante para a definição de uma série de estratégias. Eu acho que não é testar também, às vezes, em massa para descobrir assintomático, isso é questão de prevalência para liberar pessoas, né? Então tem que ter cuidado para que você quer exatamente, naquele momento, qual a validade de que teste para você atender. Mas eu concordo que, o que eu tenho visto é de todos os gestores públicos aqui, no governo do estado, no município, no ministério, a busca é imensa, mas hoje falta material, até disponibilidade para você comprar, né? A anúncio, né? O governo do estado, do município, ávidos atrás de kit, mas você tem dificuldade de conseguir. Então, existe uma dificuldade de prática de fazer isso, até porque nós somos 200 milhões de habitantes. Eu vou falar sobre corticoides.
também ela está perguntando sobre corticoide, né? Quer dizer, corticoide é uma outra discussão, a gente não tem... ficou a expectativa também, né? Se o corticoide poderia interferir. O grande problema da percepção é que, de fato, quando a cascata inflamatória, tenho discutido muito isso com a Ângela, quando a resposta inflamatória, o gatilho desencadeou, né? Você não consegue, às vezes, com essas medidas, como a droga corticoide, você bloquear essa resposta inflamatória dessa tempestade de citocina, você não consegue, de fato, ser efetivo no bloqueio desses pacientes, apesar de você ter, na China, ter feito parte realmente do protocolo, paciente com síndrome respiratória aguda grave, para tentar diminuir um pouco da inflamação, mas, de fato, parece que isso não tem impactado e agravado alguns pacientes pela própria questão do corticoide e também do aspecto de imunossupressão. Não sei qual é a opinião de Ângela em relação a isso. A recomendação atual é você não usar corticoide, né? E você ficar mais tranquilo se o teu paciente está usando menos do que 10 miligramas em prednisona a dia. Eu queria voltar um pouquinho para a cloroquina, depois a gente tem mais outras perguntas aqui. A gente que usa cloroquina há várias décadas, várias décadas, e sempre que o Mandetta estava na televisão, ele falava cloroquina para artrite reumatoide. Na realidade, a gente praticamente nem usa cloroquina na artrite reumatoide. A cloroquina é uma droga muito pobre de ação imediata. É uma droga que tem o seu papel no lúpus a longo prazo, tem o seu papel na artrite chikungunya, em algumas osteoartrites. E aí, assim, você imaginar que fazer cloroquina no paciente que se interna, que vai para um UTI, que vai para um respirador, que está com a cascata da coagulação ativada, fazendo trombos no alvéolos, impedindo a troca de oxigênio, que tem aquele storm de citocinas, jamais a cloroquina ia fazer efeito. E aí, eu me perdoe ter alguém no grupo que faz parte, o desenho que o pessoal fez do Ministério, alguns fazem parte do Ministério, que fizeram um braço com altas doses, 12 gramas de cloroquina em 10 dias, é óbvio que não ia trazer benefício para o paciente. Na minha concepção, é óbvio. Quando você começa a estudar o mecanismo de ação da cloroquina e vê a patogênese do vírus, você se anima, acha que ele vai inibir a replicação viral, não é? E aí vem todo aquele problema. Então, onde será melhor inibir a replicação viral? Porque talvez lá no final, mesmo que você tenha uma carga maior ou menor, o que está destruindo tudo ali é a substituição por macrófagos, ativação macrofágica. Então, já é outra coisa para se pensar. Mas aí você mesmo mostrou, Carlos, que a resposta de replicação, de inibir, é muito similar aos pacientes leves que recuperam. Então, fica difícil você acreditar na cloroquina. Você está entendendo? Embora a gente tenha sabido que vários colegas, inclusive médicos, quando começaram o sintoma, fizeram a cloroquina naquela dose menor e não evoluíram. Mas como é que você pode garantir que eles não iriam evoluir? Né? Fica difícil. Mas, assim, eu pretendo, na próxima aula, a gente destrinchar mais um pouco o corticoide, destrinchar de uma maneira diferente, jogando a droga para o mecanismo do vírus, entendeu? Aí a gente talvez possa responder um pouquinho mais as coisas. Eu acho que isso é importante, porque focar especificamente, inclusive nessas drogas, os imunossupressores, eu acho que é uma questão relevante, mas eu concordo com você, é interessante, e é muito interessante isso, né? A gente está tão na expectativa de ter uma solução que a gente vê frequentemente esses relatos, inclusive de profissionais da área de saúde, rapaz, eu tomei e comecei a melhorar, ou seja, na verdade, isso é a evolução natural da maioria dos casos, então, individualmente, não dá para como fazer essa associação. Claro que individualmente, como você disse, caso a caso, sendo compartilhado, mas sem gerar essa expectativa tão grande. Eu acho que a gente precisa começar a testar, fazer estudo com outras drogas, senão a gente vai estar tão focado que a gente perde a janela de oportunidade de fazer estudos com outras drogas, com outros antivirais que mostraram algum benefício nas discussões de SARS, de MERS, né? Que não deu para testar tanto, porque a epidemia lá foi numa proporção menor, mas eu acho que a gente perde essa oportunidade. Talvez alguma coisa importante, Carlos, tem um grupo que está aqui hoje com a gente, que são os alunos de PIBIC, os voluntários lá da Reumato, que a gente está trabalhando numa survey, que tem mais de 4.000 pacientes já, que a gente está fazendo um estudo
por telefone para ver se aqueles pacientes com lúpus ou com outra doença que já tomam cloroquina há mais tempo, dentro do seu contexto familiar, se ele tem a mesma probabilidade de desenvolver sintomas gripais em detrimento do marido, ou da esposa, ou da mãe, ou de um filho que está no mesmo lugar. Do mesmo jeito que tem também na Europa uma coisa desse mesmo jeito. Talvez responda uma coisa, mas não a cloroquina. Assim, eu comecei com sintoma viral, vou achar que a cloroquina, uma droga que precisa de acúmulo nos tecidos para fazer efeito, vai atuar em 5, 7 dias. Não é realidade. Mas, assim, eu faço parte de um grupo, que eu não sei se o Henrique está aí hoje aí com a gente, que várias pessoas que estudam cloroquina, que sabem demais, que estudam lúpus, botaram lá. Eu tomaria. E eu, inclusive, botei. Eu tomaria também. Mas, assim, sabe, numa coisa bem empírica, bem no começo, mas jamais numa dose, não sei se psicologicamente iria me ajudar. Ângela, não tem radicalismo nenhum. Na verdade, eu tive a conotação aqui de fazer uma análise crítica, claro, dos artigos, e não quero ser... Aqui a questão não é fazer um julgamento. Eu concordo, por exemplo, concordo no sentido de você tomar a decisão de fazer, e com todos os cuidados, de monitorização. Qual é o problema hoje em dia? Aí diz, olha, tome aí, pode tomar. Aí o paciente toma em casa. Não tem monitorização, não tem acompanhamento do paciente por tele... Não, mas hoje você tem a telemedicina. Isso a gente ainda não conseguiu, de fato, colocar em prática, e principalmente na quantidade, né? É como vocês disseram, a reumatologia usa muito tempo. Eu, depois da chikungunya, na fase crônica, eu uso há muito tempo. A gente usa uma dose de 5 miligramas por quilo dia de hidroxicloroquina. A dose correta. Não é o que o pessoal está fazendo. Agora, eu não sei se vocês viram, mas o presidente do Conselho Federal, ele botou os 3 momentos que você pode usar a cloroquina, mas deixou bem claro que quando você está entubado, é aquele momento de desespero. Aí vou fazer, já não tenho mais o que fazer, vou fazer. Quando o paciente é hospitalizado ou numa fase inicial, mas sempre muito a critério do médico assistente, entendeu? Assim, se bem colocado, eu acho que o risco-benefício, o benefício pode ser melhor do que o risco. Até porque a cardiopatia da cloroquina não é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Não é uma coisa que a gente... Eu concordo com você. A gente está vendo muito pela alta frequência de utilização. Mas o problema é que quando acontece o desfecho... Pela alta dose em pacientes graves, o vírus vai para o coração, o vírus vai estar lá no coração também. Agora, efeito adverso grave, a gente vê a maior frequência, pode ser mesmo com a dose habitual, mesmo do fígado, né? Algumas pessoas até comentaram, a dose alta de fígado. Mesmo a dose idiosincrática, inclusive dos casos de reumatologia, eram em doses habituais. Então, o que eu acho, concordo com você, Ângela, o problema é que a gente está utilizando também numa frequência maior. O que eu acho, concordo com você, ou seja, você decidir individualmente, monitorando o paciente, fazendo eletro, dosando enzimas hepáticas, controlando o paciente dos outros efeitos adversos, você pode fazer. O problema é que isso, na prática, está acontecendo não só nesse grupo de exemplo de paciente que você deu. E mesmo assim, eu acho que tem que colocar para a família e dizer o seguinte, não, olha, essa droga é ótima. Então, a gente tem visto, inclusive, de pesquisadores que fizeram uma prévia do estudo. Pode usar, que tem evidência científica que ela é efetiva. Não, a gente não estaria sendo correto do ponto de vista da evidência. São evidências muito fracas. A gente não tem nada para fazer. Vamos fazer ela. Porque teria que ser mais ou menos, claro, num diálogo, não nessa caricatura, mas de ser altamente sincero. E às vezes o que a gente tem, e às vezes a gente não é sincero, não é porque a gente está agindo de má fé, claro que não é. Todo mundo está prescrevendo a melhor das intenções, mas é importante que reforce que não tem essa convicção, entendeu? As evidências são robustas, o benefício é claro, entendeu? Então isso a gente tem visto algumas vezes. Bem que a gente queria que fosse, né? Bem que a gente queria que fosse, então, né? Acho que tem que ter só essa... No Brasil, não era um medicamento caro, bem que a gente queria, isso, né? Isso. Mas... Eu acho que só tem que ter clareza disso e repassar a informação como de fato ela é. Entendeu? Tem uma pergunta aqui do Alexandre, Marina, que eu acho que é interessante, por Carlos, que ele entende mais disso. Se os testes sorológicos do coronavírus, se eles dão reação cruzada com dengue, com essas outras viroses aí. Interessante isso, porque saiu um artigo, inclusive da China, um relato de caso, que um paciente deu sorologia positiva para flavivírus.
deu positivo para dengue. Depois eu não vi mais isso, mas no grupo lá da gente de Chikungunya Missão, que é um grupo, como eu falei, que desde a epidemia de Chikungunya foi para a Zika, ajudou no enfrentamento das epidemias. A Melissa Falcão, ela comentou esse fato de um paciente ter dado sorologia positiva, né? Mas é interessante porque não é um flavivírus, né? Então, essa reação cruzada a gente precisa ver melhor. Mas eu só estou dizendo a você, é um relato de caso, eu posso depois até disponibilizar, a Alexandre manda uma mensagem, disponibilizar esse relato de caso, que ele chama atenção para isso, e depois para anedotal nesse grupo da gente Chikungunya. Depois eu não encontrei mais. E fico devendo essa resposta. Mas esse artigo eu tenho. Passo até para o WhatsApp agora o artigo, que ele faz só esse comentário de chamando a atenção, porque eles testaram, retestaram, e aí, obviamente, fica a dúvida. Será que o paciente não tinha co-infecção? Então, uma outra coisa interessante é que co-detecção. Tem alguns trabalhos mostrando que isso é novo, né? E influenza, isso tem sido mostrado, né? Em outros, do coronavírus, nos outros coronavírus. Então, co-detecção é uma coisa que a gente vai começar a ver artigos publicando com frequência. Porque os artigos vão ser prospectivos, vai testar vários vírus, e a gente vai ver co-detecção já tem sido mostrado na pediatria, e também no adulto a gente vai ver co-infecção ou co-detecção, que aí a gente tem uma outra discussão. Mas eu acho que isso pode acontecer. Às vezes, se dá uma sorologia positiva, não é nem reação cruzada. É que o paciente teve uma queda de imunidade e ele teve mais de uma infecção. E a arbovirose a gente viu mais de 10%, inclusive, alguns pacientes com co-detecção de sorologia, inclusive, positiva. A gente pode discutir em outro momento, mas assim, Carlos, as doenças autoimunes, vamos nos referir ao lúpus e à artrite reumatoide, a incidência de longe não parece com a hipertensão, nem com a diabetes na população como um todo, né? Então, embora sejam bem mais prevalentes, se realmente esses medicamentos que eles usam, de alguma maneira lá, impede que o vírus faça um estrago maior, seja na imunidade inata ou adaptativa, talvez explique porque a gente não está vendo tanto assim, né? Por exemplo, a gente não vê no dia a dia na televisão, morreu uma paciente lúpica, não sei o quê, morreu uma paciente com artrite, a gente sabe que deve estar morrendo, né? Não sei, deve estar, né? Mas a gente não vê como a gente vê. Diabético, hipertenso, a gente não vê, né? E eu, de fato, isso, né? Você vê, a gente discutiu muito isso no modelo de influenza, e de fato, influenza você também viu isso, ou seja, porque, inclusive, tem alguns estudos mostrando isso, de centros de controle de paciente, por exemplo, na China, com doença inflamatória intestinal, mostrando que não há uma frequência maior. Eles criaram agora um site, criaram agora não, já tem mais de 2 meses, e que você deve relatar a presença de efeito adverso, paciente com doença inflamatória. Rapaz, o número é irrisório. E o número de pacientes, inclusive, com terapia biológica. Por quê? Porque, na verdade, essas drogas ela não interferem, como a gente viu, por exemplo, em flavivírus, no clearance do vírus, né? Então, na verdade, o mecanismo de entrada do vírus, né, de interferon, nessa primeira etapa da resposta imuninata, ele não aumenta a replicação viral, que era o medo que a gente tinha, né, como influenza, e que isso facilitasse esses pacientes, mesmo em terapia biológica, que facilitasse não só pela imunossupressão da base de doença, mas pela associação de droga. Então, a gente achava que poderia. Isso não aconteceu. O exemplo disso é o HIV, né? O paciente com HIV não há ligação para uso de anti-TNF, por exemplo. Pelo contrário, o TNF é um fator que facilita a replicação viral do HIV. Claro, ninguém faz anti-TNF para tratar HIV. Mas é por isso que não há contraindicação absoluta, a depender do nível de CD4, de pacientes que precisam fazer anti-TNF na forma grave da doença para utilizar ela. Só para mostrar esse exemplo, ou seja, a gente bota tudo numa caixa só, concordo com você. Todo mundo aí diz, olha, o paciente com esse perfil, ele é imunossuprimido, há uma maior frequência da associação da doença. Se houvesse, eu concordo com você. Isso soltaria os olhos, porque não são poucos os pacientes com doença reumatológica. Nem tão menos em alguns países da Europa e agora nos países asiáticos, para doença inflamatória intestinal. Então, essa extrapolação também, os estudos na frente vão mostrar, com a proporção que está, de que isso, de fato, talvez não seja um fator de risco. Mas mantenha-se em casa. Uma coisa que a gente estava discutindo na reumática, não sei se ainda tem algum reumatologista na sala, é que a gente continuou com as infusões, né? Então, os pacientes que tomam as infusões, eles continuaram tomando. A gente só ficou com cuidado com aqueles que determinam a apoptose de célula B, porque aí você não tem formação de anticorpo. Então, por exemplo, os pacientes estavam usando rituximab, a gente não está fazendo no momento, a gente deu uma suspendida. Eu procurei na literatura, mas não tem nada explicando. Você está entendendo? Mas na dúvida, como você diz, ProRel, né?
Mas assim, a gente entrou num consenso, falou eu, Rafa, Cláudia, Andréa, Mara, o pessoal lá do grupo, né, Henrique, e aí a gente deu uma brecada em relação ao rituximab, entendeu? Porque assim, o rituximab vai dar uma apoptose de célula B. Teoricamente, a probabilidade dele fazer o anticorpo vai lá para baixo. Porque não é com célula de memória, eu não estou falando em célula de memória. Então, aí a gente deu uma parada nisso aí. Mas tem uma pergunta aqui que pediram para você falar um pouquinho de vacina. Falar um pouco sobre a dificuldade em produzir vacinas para o vírus. Poderia comentar um pouco sobre aquela vacina em trial mencionada pelo ministro de Saúde inglês? Eu não estou up to date na desenvolvimento da vacina. Eu trabalho com um grupo hoje. Ele até mandou uma mensagem para mim hoje, lá da Fiocruz, né? Tem um grupo grande lá, não vou nem citar nome, porque todos trabalham trabalham na vacina de dengue, né? Tem várias pessoas que estão lá no grupo envolvido disso, né? Em várias vacinas, tiveram na de dengue também, estão com vacina de desenvolvimento de dengue. E o que acontece é o seguinte, evoluiu bastante, e é interessante isso, pela movimentação das pessoas em relação à vacina, houve uma mobilização muito grande. Inclusive, já os testes nas fases que estão é uma velocidade além do habitual. Porque, infelizmente, a gente fica na expectativa de desenvolvimento de vacina, mas a vacina tem que seguir todas aquelas fases de questão de segurança mesmo. Mas em situação como essa, de pandemia, obviamente isso é colocado até no termo de voluntário, inclusive a filha de uma colega nossa, eu também não vou citar o nome, está morando fora do país, foi convidado já para fazer o estudo clínico, naquela primeira amostra de paciente. Ou seja, você vê que a velocidade comparada com as vacinas é muito grande. Mas para a utilização de vacinas em massa, provavelmente essa pandemia já tem passado. Né? Então, apesar de sair esses relatos aí, isso aí é para grupos limitados. Mas, viu, Ângela? Mas eu acho que isso é extremamente importante, porque, como eu disse no começo, essa história de que, não, então não vai adiantar, porque vai ter 80% da pessoa. Não vai ser assim. Eu estou aí, pode ser um feeling. Mas as taxas de ataque na história, a gente não vai ter imunidade de rebanho, não vai acabar nessa epidemia, não. Então, a vacina ela vai ser importante no desenvolvimento, só que não vai sair para a gente usar ainda aqui no Brasil no final da epidemia, daqui a 2, 3 meses. Tem uma pergunta aqui da Kátia, que é assim, de anticoagulação, no protocolo do pessoal da USP, que está muito bonitinho, eu vou mostrar para vocês semana que vem, acho que todo mundo já viu, na hora que o paciente é hospitalizado, ele já recomenda fazer a anticoagulação. Se você for para patogênese, faz todo sentido você anticoagular, por conta da cascata, do distúrbio da coagulação, formando trombos a nível dos alvéolos, impedindo a troca de oxigênio lá. Então, assim, pela patogênese do vírus, faz todo sentido você fazer a anticoagulação na hora que você interna o paciente, não é isso, Carlos? Eu acho que isso é uma tendência, né? Você viu ali, eu botei só rapidamente 2 recortes, né? E começa a ter os relatos mesmo. A gente está fazendo uma coorte prospectiva, organizando a coorte prospectiva junto com a Fiocruz, o Hospital Servidor do Estado. E a ideia também é a gente avaliar esse estudo, né? Cláudio Duarte está à frente. E aí a ideia é fazer também essas análises todas do estudo, mas isso é um fato. Só lembrando uma coisa da vacina, é interessante a vacina, porque é o seguinte, também é um outro risco, Ângela. A vacina, a gente cria expectativa também, mas nem sempre é fácil que, ao final da vacina produzida, o resultado seja tão bom. Então, a gente também tem esse aspecto, né? Você viu, só fazendo um paralelo, né? A história da vacina da dengue, né? A gente esperou 20 anos, né? Claro, porque são 4 sorotipos, uma série de variáveis. Claro, aí disse, mas a gente tem expertise para influenza. Opa, influenza é um modelo. Flavivírus é um modelo. Coronavírus, metacoronavírus é um outro modelo. Então, a gente fica também... A gente tem que correr atrás de algumas soluções outras enquanto a coisa vem. E fazer as medidas para tentar a dispersão da doença. O Carlos, tem uma pergunta aqui, eu não sei responder, porque eu só sei a distribuição clássica da PCR, o tempo de PCR, o tempo de IgM, IgA que cai, e depois a IgG permanece. Mas está perguntando se o PCR pode permanecer positivo, mesmo após a recuperação clínica, para pacientes curados que têm PCR positivo, é necessário manter o isolamento social? Não tem resposta ainda, não tem estudo mostrando isso, né? Você vê aqueles estudos mostrando que o paciente pode ter positivo até 20 dias. Ou seja,
inclusive, alguns modelos iniciais usavam isso, né? O paciente tinha alto, logo no início da epidemia, usava alto, o paciente tinha que ter um PCR pelo menos negativo. Primeiro que era inviável, o cara está fazendo PCR sequencial, né? Do ponto de vista do mundo, digo do mundo, né? E aí, mas você via claramente nos modelos iniciais, você via isso, né? O paciente ficava internado e depois da segunda amostra negativa, veja que com essa quantidade de gente doente, né, isso inviável, você daria isolamento, né, quando tinha amostra negativa, né? Aí liberava o paciente para a utilização, quer dizer, depois não passou a não se utilizar mais isso, né? A gente teria condições de fazer seriado, a não ser em questão de estudo do paciente. Tem uma lógica do paciente permanecendo PCR positivo, dele manter isolamento? Teria, mas também tem a coisa da quantidade do vírus. Então, só esse relato talvez seja o único artigo que, talvez é porque não dá nem para se atualizar, né? Hoje em dia você não dá para se atualizar de tudo. Mas esse artigo é interessante porque ele mostra que a quantificação do vírus ela vai caindo. Então, lá no final, inclusive depois da fase do paciente grave, ele é positivo em termos de qualitativo, mas quantitativo já está bem baixo. Então, mesmo que esse paciente, depois desse período, ele saia de alta para fazer isolamento domiciliar, falando dos internados, positiva, a possibilidade, pela essa carga viral, de ele ser um grande transmissor para levar ao aumento da dispersão é bem menor. Mas não tenha dúvida, se eu encontrasse um PCR positivo, eu dei o exemplo da tuberculose, que não é o caso, né, porque o paciente já não estaria mais transmitindo, mas no caso dessa, de uma doença que a gente não tem um padrão com o PCR positivo, ele pode ir para casa e ficar em isolamento. Inclusive, uma tendência dos hospitais hoje, públicos, inclusive sobrecarregados, é se o paciente não vai ficar, depois de 4, 5 dias, o paciente está melhor clinicamente, ele confirmou Covid, ele vai para casa, sai de alta da enfermaria, não evoluiu com gravidade, a ideia é ele ir para casa e ser acompanhado ambulatorialmente, por telemedicina, ou um retorno só depois do período de isolamento, e assim sucessivamente. E faltou alguma... Marina, tem alguma outra pergunta aí que passou batido? Não perguntando sobre Remdesivir. É um dos antivirais, inclusive, que a gente está... Todo mundo está focado. Inclusive, lembrar, né? A hidroxicloroquina não é um antiviral, né? Quando fui escrever para você ver que a gente cria um vício, né? Quando eu fiz aquela carta para a revisão daquele artigo para o editorial lá do American Journal, a primeira coisa que o editor foi uma coisa super rápida, né? Quer dizer, a gente escreveu, dia 11 mandou, o fim de semana ele passou se comunicando, dia 13 ele, depois de quase 48 horas de mais 4 ou 5 idas, uma das primeiras coisas foi o seguinte: troca a palavra nessa frase, antiviral, e bote antimaláricos. Eu disse, esqueci, a coisa está tão na cabeça. Então, esses outros antivirais, inclusive, conversando até com o Felipe Rosca, outros infectologistas, eles acham que esses antivirais, Remdesivir, inclusive, pode ser uma alternativa, porque tem alguns estudos que mostrou benefício em influenza, teve outros estudos em outros desses virais que pode ser uma possibilidade. Claro que tem a dificuldade do acesso, né? Por isso todo mundo se pegou na história do outro malárico e deu o nome dele de antiviral, porque aí você fica mais tranquilo. É fácil acesso, tem baixo custo. O problema é que não é de fato efetivo. Mas eu acho que a tendência é você usar estudos nesse sentido de tentar esses outros antivirais. O problema é que, a princípio, tem sido para situações bem particularizadas em alguns pacientes pela questão também do acesso. Aí, uma outra coisa que, quando a gente lê a parte da clínica... Eu sou especialista nisso. Dos pacientes que se internam, é lembrar da ferritina, né? Para você estar atento na síndrome de ativação macrofágica, que a gente que faz reumatologia, a gente vê em alguns momentos. Os meninos já tiveram residente, já tiveram oportunidade, e é uma condição extremamente grave e que você tem que dar o diagnóstico rápido e intervir rapidamente, porque senão você perde seu paciente, né? A síndrome de ativação macrofágica, que é uma das grandes gravidades do coronavírus, né? Perfeitamente. Perfeitamente. E aí, gente, estamos terminando, né? Temos 63 sobreviventes aqui na sala. Chegamos a bem 150, né? Mas temos 63 sobreviventes. Vamos tentar manter isso aí para a semana. Para a semana eu não vou fazer uma coisa tão extensa, vou fazer uma coisa bem menor, focada nos esquemas que existem, se eu posso manter essa droga, se eu devo tirar esse medicamento. Viu, Carlos? Está certo? Ótimo, a ótimo. gente pode fazer uma coisa nesse sentido, mais voltada para a área da reumatologia. Perfeito.
E a gente Tá vai certo? mudando os temas à E aí a medida, né? gente vai mudando à medida que alguém quer. E se alguém que está no grupo quiser também dar alguma aula, estamos abertos, né? Perfeito, ótimo. Ver a Rafa, ver o Henrique, se quiser, né? Ou pessoas que não sejam do grupo também, sem problema. Ok? Obrigada. Ok. Beleza, beijo, tchau. Beijo, né? Foi ótimo, obrigado, gente. Beijo. Quase 14% delas tinham anticorpos contra o coronavírus. Esperando o Ângela, povo obrigado. sair. Eu estou esperando o povo sair. Tchau, 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 tchau. Não, chefe, obrigado, foi ótimo. Tchau, tchau. Parabéns, hein?